2022. Tropas russas se aproximam do território ucraniano com intenções das mais variadas. Países europeus tentam resolver a situação. Estados Unidos começa a armar grupos ucranianos para resistir e ameaça Putin, caso ele queira fazer alguma coisa. Alguns analistas garantem que é apenas mais uma bravata dentre muitas que diversos líderes de nações fazem umas às outras. Mas talvez, apenas talvez, algo diferente nessa história toda pode ameaçar a falsa paz que achamos que estamos. Afinal, estamos frente a uma terceira guerra mundial? Ou melhor dizendo, em algum momento a Guerra Fria acabou? Saiba nesse episódio se você deve começar a cavar seu bunker logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora a mais um podcast do Mundo Freak Confidencial. Esse é o momento de recadinhos. Pra você que não conhece, esse é o momento onde eu me aproximo com vocês e falo recados que você precisa ouvir. É tipo aquele recadinho do biscoito da sorte depois que você come, saca? Então, é esse momento, eu prometo que vai ser bem rapidinho. E a gente já vai para esse episódio que ficou super doido, né? E, cara, vai ter muitas opiniões acertadas de política internacional por pessoas que não são especialistas, que não entendem porra nenhuma. Então é isso, mas antes da gente ir pra nossas análises acertadas, eu tenho que falar com você que esse podcast, ele é feito porque você está aqui, ouvinte. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão baixando, dando audiência, falando com a gente nas redes sociais. Cara, é muito maneiro viver numa realidade em que tantas pessoas gostem do trabalho que você faz. Eu queria muito compartilhar esse sentimento com as pessoas, então fica aqui um grande abraço cibernético para você, meu querido. E, cara, se você gosta do Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify, você com toda certeza gosta também dos nossos outros podcasts, que a Casa Mundo Freak, ela é muito grande, né? E temos também outros projetos independentes que podem ser financiados através de financiamento coletivo. Então, como se fosse uma pequena mensalidadezinha de uma revista, você já recebe esse mimozinho, que é, por exemplo, assistir algumas das gravações, como aconteceu essa semana. Tivemos 2 gravações, inclusive. Não são todos os episódios que a gente grava ao vivo, mas com toda certeza a maioria deles vocês vão receber no seu e-mail um link depois de você assinar. Então, considere apoiar com o mínimo de R$5. Você vai lá no apoia.se/confidencial. R$5 por mês, aquele cafezinho, não é nem cafezinho todo dia, é um cafezinho. Você já ajuda a gente pra caramba, querido ouvinte. E ó, estamos em breve aí reformulando nosso sistema de apoios. Vão ter mudanças e, cara, vai ter muita coisa que eu tô empolgadíssimo pra implementar e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Anuncie quarentena. Então vamos lá, vamos ter os recadinhos de quarentena. Pra quem não sabe, é esse momento onde as pessoas aí, profissionais liberais e pessoas diversas e artistas, sofreram bastante na pandemia, ainda estão dentro de casa, porque muitos dos eventos foram cortados, e que a gente oferece um espaçozinho pra falar um pouquinho do trabalho deles, pra caso você curta, você poder dar uma força, ajudar, comprar um print, comprar alguma coisa, enfim, cada caso é um caso. E pra você que não sabe tá dando mole e quer se cadastrar, todo post a gente deixa um formulário pra você preencher. Preenche lá com carinho, que você pode ter a chance de aparecer aqui, beleza? Então a gente vai falar hoje da Artem Nymph. Olá, sou uma artista digital e designer têxtil. Moro no interior de Santa Catarina e tenho 24 anos. Trabalho desenhando desde sempre. Nessa pandemia voltei meu trabalho 100% para a temática de horror. Ela adora horror, gente. Adora terror, livros, contos, mitologia. E ela trabalha com commissions de personagens. É uma grande ilustradora. Retratos e o que mais você quiser. Ilustração de livros, tarô, pintura digital. O estilo é mais voltado para aquele darkzera surrealista, com desenhos que emulam pintura a óleo no digital. Sempre com essa temática meio obscura, meio mágica, meio dark fantasy, meio fantástica. E, cara, sem brincadeira, gostaria muito de deixar um elogio à nossa queridíssima Artem. Porque, cara, as artes delas estão incríveis, gente. Adorei todas. Quero muito trabalhar com você algum dia, Artem, tá bom? Manda depois uma mensagem que a gente pode trabalhar junto. Adorei o seu estilo, é muito maneiro. Então você já sabe, né, ouvinte? Se você tiver um livro pra fazer, se quiser uma commission, se quiser colocar um quadrão darkzera,
quer que ela faça uma tatuagem, que desenhe pra você, acredito que ela não tatue, mas enfim, pode elaborar o desenho que vão tatuar em você, manda mensagem pra ela, vou deixar o link no post desse episódio, e é isso. Agora, galera, já cavaram o bunker? Podem começar aí, porque talvez eu tenha uma má notícia para você, porque agora... Está escutando o som dos mísseis, as sirenes? Então, agora a gente vai falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Você acredita? Bora lá! I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Estamos aqui prestes a encontrar um grande inverno, porque está chegando a data de frio? Não, o inverno nuclear está chegando. Estamos aqui para prepará-lo para o que der e vier, nessa que pode ser talvez um dos últimos momentos da humanidade vendo o sol nascer. tá bem otimista essa introdução de podcast, né? Eu sou Andrei Fernandes e hoje a gente vai descobrir, afinal de contas, como se daria uma terceira guerra mundial e como seria uma terceira guerra mundial. E para me ajudar temos aqui ele, nosso historiador de plantão, Marcos Keller. Lembrando que a gente está falando aqui que tudo vai acabar numa guerra se sobrevivermos às intempéries e mudanças climáticas. Tem essa ainda. Daqui a 20 anos a gente já pode ter um planeta bastante inabitável de muitas formas, né? Então fica aí mais uma coisa positiva pro seu dia. Eu tô contribuindo para ele ficar cada vez mais inabitável. Não quero mais ninguém do meu lado. É isso aí. E temos nossa queridíssima Tupá Guerra, porque a gente vai falar da terceira. Não entendi. Porque você é a primeira guerra. Tupá Guerra 3. Ah, entendi. Foi mal. É a sua neta. A minha neta. Não sei se eu vou ter a possibilidade de ter uma neta, porque, né, considerando as mudanças climáticas e a possibilidade de uma guerra, não sabemos aí até que ponto a humanidade vai sobreviver. A gente tem que fazer nascer a resistência, Tupá. A resistência tem que nascer. Nosso fruto. Mas daí tá difícil, né? Humanos ainda não podem reproduzir sozinhos, então. Mas relaxa. Tenho certeza que vai ter ouvintes e ouvintas dispostos para esse esforço de guerra nosso. Esforço de guerra. Esforço de guerra, pô. Esforço de guerra. Claro, a gente vai ter... Vamos formar um batalhão do Mundo Freak, é isso? Exatamente. Peçam, por favor, antes de mandarem os nudes pra gente fazer a avaliação do esforço de guerra. Peçam, por favor. Não quero abrir a caixa e tá um nude na cara, não, hein? Por favor. Ah, não. Isso é falta de educação. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. O Andrei tá completamente gaga, gente. Perdoem ele. E eu juro que eu vou ser otimista nessa gravação. Pra compensar, né? Duvido. Porque as últimas 2 ou 3 do Lucas tá tenso, né? Eu vou compensar aqui o karma, vou balancear o Zing Yang e vocês vão ver só. Eu vou tentar marcar um tema randonáutica pra gente falar de bobagem. Aí, só pra dar aquele clima mais leve da gente dar uma risada no podcast. Eu quero, hein? Eu já usei bastante o app. Você usou randonáutica? Você tá de sacanagem comigo. Caralho, bicho. Você tá falando do app, não é? Sim. Pô, cara, eu ponho lá e vou visitar um lugar de bike. Fui parar um lugar mó bizarro. Aí depois não sabe porque vê OVNI, né? Tá bom. E até falou umas outras coisas aí, mas é só pro mundo crime confidencial. Zoado. E temos aqui nossa queridíssima convidada especialista em política internacional, Júlia Matos. A guerra vai durar 2 minutos, tá? Só avisando. Vai ser o tempo só da gente ver o míssil caindo. É pra caber no TikTok, né, cara? A guerra tem que caber no TikTok pra guerra bombar. Faz sentido. Enfim, a gente tá gravando esse podcast justamente pra ferrar com o Felipe Figueiredo e evitar que você precise escutar 6 horas de xadrez verbal. Você só precisa escutar 1h30 de Mundo Freak, tá tudo certo, tá bom? Um beijo pro Felipe, pro Matias, esses lindos. O último xadrez verbal que eu vi, o Felipe Figueiredo pede, por favor, parem com essa parada de Terceira Guerra Mundial, é muito sensacionalismo, é muita loucura, parem de falar em Terceira Guerra Mundial, e tamo aqui gravando, coitado dele. Então vamos lá, gente. Vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, né? Sensacionalismo barato e safadeza. Eu acho que se a gente soubesse fazer bem sensacionalismo barato, a gente tava rico, hein? Porra, pior que é verdade, mano. Pior que é verdade. E, cara, eu tô fazendo aqui essas brincadeiras e tal, porque assim, eu não acho que vai acontecer nos próximos meses uma terceira guerra mundial. Mas tem muita gente muito alarmada com relação a isso. Tem muitos analistas de política internacional que falam que tem chance de acontecer.
né? Porque analista político e de política internacional tem uns montes, né? Cada um tem a sua vivência, né? O que torna uma pessoa analista político? Eu não sei. Posso fazer uma acusação barata aqui? Por favor. Acho muito interessante que analista político, todo respeito aos meus colegas analistas políticos, eles falam umas paradas lá, pique Bitcoin, às vezes, sabe? Tipo assim, não, vai subir, vai baixar, vai não sei o quê. Tanto é que pra poder se destacar, eles têm que ter um cabelo tipo Guga Chakra, sabe? Tem que ter um sotaque específico, que é pra você poder ver uma diferença entre eles ali e tal, poder ter qual que é o plus, qual que é o que você gosta mais e pá. Porque é muito, eu não vou dizer que é vazio, porque tem um estudo também por trás disso, né? Tem muita coisa por trás disso. Inclusive, faria uma analogia, né? Quem é o cara mais representativo da ufologia? Jorge Tsoukalos. Por quê? O que Jorge Tsoukalos e Guga Chakra têm em comum? Aí você, ouvinte, você vai fazer essa resposta e eu tenho certeza que você vai chegar numa conclusão óbvia, né? A brincadeira da parte, grande abraço aí pro Guga Chakra, que já tá rindo pra cá. Cara, esse podcast já tá fora do controle. Bom, mas, gente, vamos lá. Como todo podcast do Mundo Freak só começa a partir dos 40 minutos, a gente vai dar um grande preâmbulo pra explicar o que a gente tá fazendo aqui. Porque, afinal de contas, eu venho de uma geração, assim como vocês, acredito eu, pós-Guerra Fria. Talvez alguns de nós possa ter pegado os últimos 2 ou 3 anos de Guerra Fria, mas quando ela já tava muito mais fria do que quente. O Andrei nasceu quando a União Soviética foi dissolvida. Perfeito. Então, a gente nasce num zeitgeist em que, cara, o mundo é lindo. Kumbaya, os povos se uniram. Então, a gente pega, na verdade, a ressaca, né? Do que foi a Guerra Fria, do que foi pensado. Acho que um grande exemplo pra todo mundo, eu gosto de usar isso em sala de aula, inclusive, quando eu falo sobre o medo que se tinha da guerra nuclear, né? Porque a Guerra Fria foi essa ideia de que o mundo podia acabar a qualquer momento com apertar de botão, como a gente tem dados de que quase acabou em pelo menos uma ou duas em 2 momentos, né? Pelo menos, assim, a gente tem documentado que, tipo, alguém, sei lá, apareceu no satélite soviético que muito provavelmente os Estados Unidos tinha lançado um míssil. E aí o cara resolveu que ele não ia responder porque podia ser um erro. Mas foi uma decisão que o maluco tomou ali na hora. E aí, de repente, sumiu aquilo do satélite e realmente não tinha enviado. Se ele tivesse respondido, aí, bom, acabou tudo. Então a gente tem muita coisa na cultura pop que mostra essa ressaca, né? A gente tem vários filmes que tem essa hecatombe nuclear, esse fim do mundo. O que eu costumo citar, e às vezes eu gosto de mostrar, inclusive em sala de aula, quando eu tô trabalhando esse tema com meus alunos, é Exterminador do Futuro 2, a cena da Sarah Connor segurando na grade, assim, que você vai dissolvendo a Sarah Connor no esqueleto, porque a galera achava que aquilo ia acontecer em qualquer momento, né? A diferença muito gritante de geração a gente pode ver em desenho animado. A galera que cresceu vendo desenho animado de mundo pós-guerra e mundo zoado, como por exemplo é He-Man, que o mundo de He-Man é um mundo pós-guerra, galera. Calma aí. Esse podcast, ele tá que tá, mano. A citação do He-Man no podcast terceira... Acompanha. Vambora. Mas ele tá certo. He-Man. Na minha geração, o que a gente tem? Capitão Planeta. O problema da minha geração era ambiental, era ecologia, era salvar o mundo da poluição. A guerra, na nossa geração, era uma parada que acontecia em países pequenos que você nunca tinha ouvido falar. Você nunca tinha ouvido falar naquele país e de repente estourava uma guerra ali e alguma grande potência se metia ali no meio, dava uma acalmada na parada, saía no jornal, de repente desaparecia e ficava por isso mesmo. A gente não cresceu com guerra grande, a gente nunca viu esforço de guerra. O meu bisavô se alistou no exército brasileiro pra Segunda Guerra Mundial não, no pós-Segunda Guerra Mundial, eu acho. Mas naquela chamada que todo mundo tinha que se alistar e depois ir embora. Mas o meu avô não, meus pais não, e eu não faço ideia do que é guerra, cara. Eu não cresci com guerra, eu cresci brincando, cara. Então eu cresci no Capitão Planeta, cara. Não tem nada a ver comigo guerra. Então isso é uma parada que vai pegar a nossa geração completamente de surpresa, assim. Eu acho que nesse sentido é interessante, né? Aquela lembrança de quando a gente fala nossa geração tal, o Lucas tá falando Brasil, né, outros países do mundo, todas as pessoas acordavam todo dia com guerra, né, então a nossa experiência aqui realmente é essa, assim. Eu diria que, né, a gente cresceu com a violência urbana e com outras questões, mas a gente realmente, o esforço de guerra concentrado e tal, e foi muito interessante, estranho, visitar outros países que vivenciaram guerras de outras formas, né, porque não quer dizer que a gente não tenha nossos traumas e tal, a gente só não vivenciou a guerra no sentido que, sei lá, a Europa vivenciou, ou o Congo vivenciou, ou, enfim, vários outros lugares. Então, até uma certa mentalidade diferente, uma coisa assim, a guerra no Brasil, como o Lucas falou, meu bisavô se alistou para depois da Segunda Guerra. Acaba ficando distante da gente, né? Não é aquela coisa de que, quando eu fui pras Europa, todo mundo, todas as famílias tinham pessoas que tinham
participado ativamente da guerra, morrido na guerra, e isso não é uma experiência no Brasil, assim, a guerra... Mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, a guerra ainda era um tanto quanto distante pra gente, né? Não, e ela ficou com uma coisa, assim, de países que não tem muito a ver com o Brasil, ou pelo menos que a gente gosta de achar que não tem. Por exemplo, as guerras que a gente tem mais recentes, assim, você tem a guerra de Tigray, que é a Etiópia, Eritreia, Sudão, você tem insurgência em Moçambique, na Tanzânia, você tem Mali, você tem a guerra em Mianmar, você tem a guerra no Afeganistão, Síria, Sudão do Sul, Nigéria tem guerra desde 2009, você tem a guerra do Iraque. Pô, essas guerras não tem a ver com o Brasil, cara. Não tem a ver com o brasileiro. A gente ouve falar de ver jornal, de ver outros países, de ver grandes potências. A gente tá ultra distante disso. E isso vai pegar... O Covid é um ensaio de como a gente vai ficar com cara de meu Deus, o que tem a ver? Tá acontecendo comigo mesmo? É de verdade isso? Porque a nossa guerra é a guerra interna. Nossa guerra é contra o meio fio que não tá pintado. Começou Matrix. Nossa guerra é contra a meia árvore que não tá pintada. Nossa guerra é contra os morros que precisam ser subidos, as canoas que precisam ser levadas. Essa é a nossa guerra. Essa que é a questão, né? Pra muita gente, especialmente gente branca no Brasil, parece que não tem guerra, né? Parece que tá tranquilo. E enquanto isso, tem gente cercada todo dia do lado da gente, assim, né? Então, essa sensação muito estranha, enfim... da sociedade que é construída. E daí quando a gente pensa historicamente, assim, pensando no fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo que vai sendo construído pós-Segunda Guerra Mundial, que quando a gente coloca muito, Segunda Guerra Mundial acaba, e Guerra Fria e tal, só que esses processos históricos, eles são sempre mais complexos do que simplesmente A, B e aconteceu, né? Como o Keller falou, a Júlia falou. A gente chegou muito perto de uma guerra atômica. E aconteceu porque pessoas tomaram outras decisões. E pessoas são seres caóticos. Pessoas tomam decisões bizarras que fazem sentido dentro do contexto histórico quando a gente estuda olhando pra trás, mas que no momento não faz muito sentido. Porque pessoas tomam decisões estranhas. Então, quando a gente termina a Segunda Guerra Mundial e você tem uma Europa basicamente arrasada, vários países conseguindo, a partir daquele momento, suas independências, né? Um dos processos que a Segunda Guerra Mundial conduz é a independência de vários países que vão conseguir ser mais assertivos e tal. Nesse meio tempo, conforme alguns países, especialmente da África, vão conseguindo suas independências, os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos, em grande parte, por não terem participado tão territorialmente da guerra, então eles acabam tendo uma situação um pouquinho mais confortável nesse momento. A Rússia foi o país que mais morreu gente na Segunda Guerra, né? Mas ainda assim, eles... É que a Rússia é mais tudo com gente, né? Porque tem muita gente na Rússia, né? Muita gente, muita terra, muita coisa. Mas esses dois países, começa esse novo momento da história mundial em que, ao invés dos países efetivamente se enfrentarem num campo de batalha, eles começam a se enfrentar pelo outro, né? Então eles vão financiando guerras em outros lugares e vão... Isso ainda acontece hoje em dia, né? Hoje em dia ainda é mais claro isso. É a famosa guerra de proxy, né? É, exatamente. Eles vão financiando guerras em outros lugares, financiando um lado ou um outro. Não, teoricamente, a princípio não se envolvendo tão diretamente, né? Claro que a gente sabe que se envolvendo sim, mas enfim. É, porque dá merda, né? É, mas vai construindo toda uma nova dinâmica mundial. E eu acho que isso é interessante pensar numa comparação com o período medieval. O pessoal historiador de longa duração vai adorar. Mas se a gente pensasse um pouco da história do período medieval, quando você tem as elites sendo responsáveis por lutar, né? O grande papel da elite medieval é lutar. E em algum momento, eles meio que não têm guerras pra lutar, porque tá tranquilo. E daí eles começam a criar guerras, ou invadir, ou fazer lutas de justas. Campeonatos de justas, eles serviam muito pra isso, pra elite lutar quando não tinha guerra. E não é exatamente isso, mas ao mesmo tempo, as justas também serviam pra duas potências mostrarem, tem o meus cavaleiros são melhores, você não quer brigar comigo. A gente passou das justas pra, financiar outros países e quem ganhar mais países, quase um jogo de war, tem mais poder e isso vai, entre aspas, equilibrando o poder, assim. Tem, inclusive, alguns pesquisadores que vão dizer que a gente não saiu ainda da Guerra Fria, né? Que você tem um pequeno período no meio ali que é o que a gente cresceu, mas... Sim, assim como tem gente que não divide a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? Fala que é uma grande guerra que teve uma pausa no meio de caminho, né? Esse pensamento tá sendo bem comum hoje em dia. Eu só queria dizer de novo que esse episódio tá cada vez pra mim como Fallout estava certo. Porque... tá
tá indo. Vocês estão falando pra você, olha, tá check, tá aqui também. Eu falei, esse negócio aqui vai sair de Fallout. Só fazendo uma pequena correção no Andrei, a Rússia não tem muita gente não, tá, Andrei? A Rússia tá em 10º no ranking de países. É porque mandou um monte de gente pra morrer nas guerras. Também. Morreu uma galera, né? Se você considera China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria e o México não oficial, que o México deixa de contar um monte de gente ali na rabada oficial dele, eles são mais populosos que a Rússia. E como a Rússia é enorme, por área total, por população total, ela é um dos países com menor densidade populacional do mundo. Quando a Rússia faz uma guerra e as pessoas da Rússia morrem todos os homens de várias cidades. Cidades inteiras perdem gerações, cara. Imagina, não tem mais homem dessa cidade. Acabou. Não tem mais homem. Todos os homens foram pra guerra e morreram. Você tem crianças e idosos do sexo masculino e as mulheres que ficaram e não foram por esforço de guerra. E são anos pra recuperar. Vide aqui do lado do Brasil, Paraguai, né? Que depois da guerra que teve do Brasil contra o Paraguai, que morreu, acho que chega a 60% da população masculina do Paraguai. Não, se eu não me engano, a gente matou 98% da população masculina do Paraguai na guerra. Então, eu não tenho certeza, mas é absurdo. Que até hoje, você vai lá, não equilibrou ainda. Você percebe a disparidade até hoje. 98% da população que foi masculina que foi para a guerra do Paraguai. 60% da população total. Então é muita gente. Isso é outra coisa que acontece. E eu vou dizer também que a análise que a Tupá puxou e que a Júlia também falou que é bem comum hoje em dia, de que a Guerra Fria continua, ela é muito válida. A gente tem pesquisadores brasileiros, inclusive também, que falam sobre. A gente tem livro lançado que você... Eu ia falar que mudou-se os atores, mas nem os atores mudaram, né? Porque a Rússia continua no polo ali. Depende do humor do Putin, né, cara? Depende do humor do Putin. Tem mês que o Putin tá atacado e você fala, ih, a Guerra Fria vindo aí de novo. Tem dia que o Putin tá calminho e você fala, dá uma descansada. Né? Então a gente tem isso. E fora outros conflitos também que estão em mente, né, já. Eu lembro que eu dava aula, na época que eu dava monitoria e coisa, aula em cursinho pré-vestibular, os alunos normalmente falavam, mas a Rússia não é tão importante, né? A gente tá falando isso, assim, 15 anos atrás. A Rússia não... Foi uma época que a Rússia tava muito quietinha, não tava com grandes coisas. Aí eu falei, se tem uma coisa que você não pode desconsiderar na política internacional, é o papel da Rússia. Vocês não se enganem de achar que a Rússia tá tranquila, a Rússia tá quebrada depois do fim da União Soviética. Tava também, mas assim, isso não tira o poder político que a Rússia sempre teve, né? A influência, poder de influência, né? E a quantidade de armamento, né? A quantidade de ogivas, né? Na Rússia, acho que deve só perder para os Estados Unidos, mano. Então você tem todo esse... Né? Tipo, uma coisa, outra coisa, né? E isso que é muito interessante, que, por exemplo, já encaminhando um pouquinho pro porquê que a Rússia se tornou também esse grande player nesse conflito que tá acontecendo agora na Ucrânia. Pra você que não sabe, está dando mole, aparentemente, na data de gravação desse podcast, a gente tem tropas russas próximas da fronteira da Ucrânia, né? Não. Nós temos 100 mil homens e 3 mil tanques russos cercando completamente a Ucrânia de todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Eu ia fazer exatamente esse comentário, né? Não são pequenas tropas. São 100 mil homens. O que eu queria falar é que quando você tá jogando... Qual é aquele jogo de estratégia que não é o Age of Empires? Eu esqueci o nome. Civilization? Porque isso é assim, o que acontece? Quando você é burro igual eu no Civilization e só sabe vencer a partida matando todos os seus inimigos... Mas não é assim que joga? Ou vencer culturalmente é tão mais legal. Mas é tão mais difícil. É muito difícil. Mas você é respeitado da mesma maneira? Fica aí a pergunta. Eu só queria falar que terraplanar os seus inimigos é muito mais divertido. Mas, toda vez que você se aproxima com muitas tropas do seu inimigo, o seu inimigo te dá um aviso. Você tá querendo guerra, filha da puta? E se você falar sim, você entra em guerra, só que você perde a surpresa. Só que se você falar não, eu não tô em guerra, tô só passando com as minhas tropas. E você entrar em guerra depois, aí toda a comunidade internacional vai ir contra você. Por que eu tô falando? Mentiu. Exatamente, eu menti, né? Porque tu tem que ser inteligente, né? Putin tá sendo inteligente? Eu posso dar um estopim pra essa guerra? Por favor. Se a Terceira Guerra Mundial quer começar de verdade, ela começa aqui, nesse conflito da Ucrânia. E eu tô vendo a galera falar muito desse conflito, citando muito Estados Unidos e Rússia, que, claro, são os grandes atores aqui que estão se encabeçando, né? Mas eu acho que é muito simplista a maneira com que a galera tá colocando só Estados Unidos e Rússia, e eu queria pintar as cores desse conflito, porque se ele estoura, o molde com que ele tá montado vai determinar como vai ser o desenrolar da guerra. Para a Rússia, tem 3 interesses muito grandes em conquistar a Ucrânia.
E ela já começou esse movimento de conquistar a Ucrânia quando ela anexou a Crimeia em 2014. O primeiro interesse, eu vou falar dos três, mas o primeiro interesse é o interesse econômico / comercial. Quando eu falo econômico, eu falo do país, a economia do país, depende daquilo. E quando eu falo comercial, eu falo de pessoas e empresas específicas e vou citá-las por nome depois. Mas o que acontece? A gente tem que primeiro entender que existe uma dependência da Europa para o gás vendido da Rússia. A Europa tem invernos extremamente rigorosos, e quando eu falo da Europa, eu falo de toda a Europa não Rússia, invernos extremamente rigorosos, que variam de acordo com o inverno, de acordo com a região, mas da parte leste da Europa, 80% de toda a energia consumida do inverno depende do gasoduto que vem da Rússia. Então, se a Rússia parar um dia de vender gás, ela não vai fazer isso, claro que ela vai perder dinheiro, a Europa congela. Do leste para o oeste vai diminuindo a dependência da Rússia, mas tem regiões até mesmo ali em Portugal e na Espanha que dependem de gás russo, cara. Então, tipo, a extensão, a magnitude disso é muito grande. E é uma tradição meio dos líderes russos de fazer um blefe em relação a coisas. O Khrushchev fez isso, né, durante a primeira grande crise de, tipo, agora. A Terceira Guerra começou, que era a crise de mísseis de Cuba. E o Putin já deu uma dessa de tipo, vocês estão falando muito alto aí, eu vou fechar aqui o negócio do gás. Então, assim, como o Lucas falou, eles não vão parar de vender porque eles são espertos, mas há uma ameaça constante, pelo menos nos últimos 10 anos, que o Putin vai fazer nesse jogo, do tipo, os meus interesses, até pela perda de potência econômica da Rússia, né, se a gente pensar dessa forma, mas digo assim, então, sabe aquele gás ali, talvez ele vai ficar mais caro, sabe como é que é, eu tô crescendo, não posso ficar mandando tanto gás pra vocês. Então, assim, não é que essas coisas estão acontecendo do dia pra noite, que essa situação na Crimeia, ótima, na Ucrânia e na Crimeia um pouco antes. Essa tensão está sendo construída já tem tempo. E o que o Putin faz não é ameaçar fechar o gás de vez. Ele ameaça a quantidade de gás que vai ser produzido e transferido, e com isso o preço flutua. E a camada mais pobre da Europa se fode, porque não vai conseguir pagar o gás no inverno. Então o que a gente tinha era esse cenário de dependência da Europa com o gás russo. A Rússia não é a única que quer vender gás para a Europa, mas é o mais barato. A Alemanha investiu pesado em 2005 em uma linha de gás chamada Nord Stream 1. A Nord Stream 1 fazia a passagem de gás muito mais eficiente e com tecnologias novas e tal. E em 2015, 10 anos depois, a Alemanha investiu pesado na Gazprom, que é a empresa estatal russa, para fazer o Nord Stream 2. E a diferença do Nord Stream 1 para o Nord Stream 2 é que o Nord Stream 1 passa pela Ucrânia. Então, quando o gás passa pela Ucrânia, a Ucrânia cobra uma taxa daquele gás. Isso serve como defesa geopolítica da Ucrânia também. Enquanto a Ucrânia estiver protegida pela Europa, da Rússia, ela garante a passagem do gás ali. Então, quanto mais envolvida ela está ali nessa transferência do gás, mais protegida ela se sente. O problema do Nord Stream 2 é que ele consegue redirecionar o gás que iria passar pela Ucrânia pelo Mar Báltico, sem passar pela Ucrânia. A Ucrânia perde esse status de player geopolítico ali no leste europeu. A Rússia conseguiria passar 80% do gás todo pelo Mar Báltico. E a Ucrânia morre de medo que isso aconteça, porque além de perder a grana de cobrar a taxa da passagem do gás, ela perde então a defesa da Europa. Ela não é mais relevante. A Europa não precisa mais defender ela, né? Então eles têm muito, muito medo disso. E tudo isso é um investimento pesado da Alemanha na Gazprom. Além dos investidores russos, né, da própria Gazprom, você tem os investidores da Alemanha querendo isso. Eles querem o Nord Stream 2. O Nord Stream 2 já foi construído. Ele não é 100% operacional ainda, mas ele está perto disso. E desde que ele começou a ficar perto de ser operacional, os Estados Unidos vêm ameaçando a Rússia de sanções. E vêm ameaçando os países que vão usar a Nord Stream 2 de sanções também. Então eles falam assim, olha, vocês vão deixar de passar o gás pela Ucrânia? Se vocês fizeram isso, eu vou colocar sanções, a gente vai parar de comercializar coisas com vocês, eu sou um grande comprador de vocês, vocês vão se ferrar por causa disso. Ou eu vou sancionar países que fazem comércio comigo e fazem comércio com você também. Mas
Mas tem uma outra coisa aí também, que é o que talvez não tenha ficado claro. Então, você tem naturalmente, a Rússia provavelmente não quer pagar essa taxa passando pela Ucrânia, mas, pelo visto, então, também tem o interesse de fazer com que a Europa não defenda mais a Ucrânia, porque, assim, pra quem não sabe, tá dando mole, a Ucrânia fazia parte do território da União Soviética antes, né? E esse território foi perdido. E tem muito russo lá, né? Tem muita gente que, inclusive, principalmente naquela região da Crimeia, que era a favor de uma anexação russa, porque os pais dos caras eram a União Soviética, né? Esse é o motivo 2. É o motivo 2 da Rússia querer tanto a Ucrânia, que é o motivo ideológico e identitário. 20% da população ucraniana se identifica como russo, etnicamente russo mesmo. Eu sou russo e tô na Ucrânia. 1/3 fala russo como a primeira língua. Inclusive, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele diz que ele é russófono. Então, a primeira língua do presidente ucraniano é russo. E você tem toda essa doutrina Karaganov da Rússia, né? Que ela tem que proteger, ela tem que se projetar como protetora das populações russófonas, tanto internamente na Rússia como externamente. Então, ela se projeta como esse grande pai, essa grande mãe, essa grande protetora das populações que se identificam como russa fora da Rússia, né? E a Rússia teria que proteger a população russófona da Ucrânia pós-revolução golpe da Crimeia, especialmente porque tem uma cisão dentro da Ucrânia agora, entre os pró-Rússia e os nacionalistas ucranianos. Que são os neonazis. Aí fica difícil de não escolher um lado, né? Não diria tanto neonazi, mas especialmente fascista. Fica mais difícil, né? Essa galera nacionalista ucraniana, depois que a Crimeia foi tomada, ela ficou muito forte. Reza a lenda que tá chovendo dinheiro americano em cima deles e armamento paramilitar americano em cima dessa galera. Supostamente, viu, NSA? Ninguém aqui tá afirmando nada. Começaram a trocar nome de rua que tava em russo, começaram a derrubar museus de história russo, começaram a derrubar estátua do Lenin foi derrubada lá na Ucrânia, por exemplo, que é essa galera nacionalista, né, ucraniana, que tá reagindo à invasão da Crimeia e vai contra esse interesse russo ali dentro, vai contra essa galera nacionalista, porque nesse período onde a Ucrânia teve pós-União Soviética, ela investiu pesado na formação das almas, entre aspas, assim, na formação de uma identidade nacionalista não étnica, porque a Ucrânia tem história étnica muito relacionada com a Rússia, com a Bielorrússia e os outros países ali do lado, os Rus, né, os Rus. Então, eles estão tentando falar, não, a gente não é russo. A gente não é todo o mesmo povo, a gente não é povos irmãos, somos um povo diferente, somos os ucranianos. E todos os outros países ali em volta estão tentando algo parecido, assim, uma formação das almas, uma formação de identidade nacional. Lembrando que essa galera nacionalista ucraniana, quando vai para protesto, quando vai para embate na rua, eles levam fotos do Stepan Bandeira, levam fotos da OUN, que é toda aquela galera que na Segunda Guerra Mundial lutou do lado do nazismo. Então a gente não tá falando que eles são neonazistas de brincadeira. Eles levantam bandeiras de agremiações que eram pró-nazistas na época da Segunda Guerra. É que eu acho que é interessante também ficar claro que às vezes o pessoal... na brincadeira a gente sabe que é brincadeira, mas tipo, tem gente que acha que é sério, tipo, que a gente é comunista, alguma coisa desse sentido, e pode sugerir que, tipo assim, a gente tá chamando de neonazi alguém que tá tentando se defender, tipo, de uma Rússia comunista. E gente, não é isso. É outra parada. A Rússia não é comunista. Não, é neonazi mesmo. É neonazi mesmo. Não é birra, tipo, de rivalidade ideológica. Não, é literalmente neonazi mesmo. Eu queria puxar um pouco, comentando essa questão histórica, né? Assim, eu diria que o erro tá aí no século XIX, a formação do Estado Nacional, porque esse é um erro pro mundo todo. O erro tá quando Deus criou a luz, né? Criou a terra e o ser humano, né? Como diria o Douglas Adams, né? O erro tá no macaco que desceu das árvores e no peixe que saiu do mar, né? Ali que tá o erro. Não, tudo bem. Mas, assim, o erro recente, eu diria, né? Assim, pros ouvintes lembrarem um pouco, né? A ideia de que um Estado, né? No caso, fronteiras, blá, 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 governo, etc., é o mesmo que uma nação, é uma ideia bem recente na constituição de países e etc. Por muitos e muitos séculos, não necessariamente um Estado era composto majoritariamente ou principalmente de uma nação, assim como não necessariamente a mesma nação estava em apenas um Estado. E isso fica muito claro nessa questão da Ucrânia, quando o Lucas estava falando, né, tem os Rus, o que hoje em dia é conhecido como Ucrânia, já fez parte de territórios russos, que não eram também conhecidos como Rússia, era a Rússia de Kiev, que era outra coisa, e que vários países vão dizer que a Rússia de Kiev são ancestrais deles. Por quê? Porque a divisão
que a gente usa hoje em dia para definir estados e países não tem a ver necessariamente com a história daqueles lugares. Assim, quando eu digo não tem a ver, parece que é porque eles inventaram do nada. Não, não é isso. É porque foram anexados à força, né? Muitas vezes também, né? Também, só que é mais complexo do que só anexado à força, porque às vezes quando a gente fala, especialmente quando a gente tá falando dessa região, se a gente pensar só, foi anexado à força e tal, parece que tem muito um lado que é bonzinho e oprimido e outro lado que é super malvado. E isso vai depender de quem tá analisando quando. Porque tiveram momentos em que a Rússia de Kiev foi mais poderosa e dominou várias outras nações em volta. E depois eles entraram em declínio e foram dominados por outra galera. E depois essa galera entrou em declínio e foi dominada por outra. Enfim. É um jogo de interesse, né? Isso. E você tem territórios que são dominados por diferentes grupos ao longo do tempo. Então, assim, quando a Rússia tem essa questão da russificação e de retomar a Ucrânia, eu não tô defendendo o que a Rússia tá fazendo, porque é o tipo de história que, tipo, cara, tá todo mundo errado nesse rolê. Mas não é uma coisa só, tipo, da União Soviética, que na União Soviética eles roubaram esse território, e daí agora... A treta é muito mais antiga e muito mais complexa do que só a União Soviética. Ela vai muito além da União Soviética. Até é interessante a gente lembrar que o Putin, embora tenha sido formado na União Soviética, etc, ele não é necessariamente um cara que traz tanto o passado da União Soviética. O Putin foi responsável por trazer muito mais a história dos czares e uma história mais antiga da Rússia de volta pro centro de atenção do país, né? Os russos chamam ele de o czar moderno, inclusive. Ele tem esse apelido, né? E gosta, né? Tem essa ainda. Adora. Mas só pra exemplificar o que a Topá falou, Kiev é a cidade mais populosa da Ucrânia. E ela é o berço mítico da Rússia. Quando você fala de povos, normalmente você tem mitos de criação. Como aquele povo se deu. E o mito de criação russo, dos guerreiros russos que se escondiam na floresta e atendiam os lobos, e os seus grandes fortes de madeira que eles construíram e tal, ele é em Kiev. O grande forte comercial de madeira de Kiev é o berço do povo russo. Então você tem essa vontade, digamos assim, de você fazer essa ligação entre a doutrina que a gente estava explicando e essa anexação da Ucrânia. Só que, por outro lado, a população russa não tá indo no meio da rua falando temos que anexar a Ucrânia, precisamos pegar a Ucrânia de volta. Tipo, a galera não tá engajada nisso na Rússia. Não tem essa vontade popular de retomar Kiev ou nada disso. Por exemplo, quando depois da Segunda Guerra Mundial, tinha muita vontade popular da França retomar territórios que perdeu pra Alemanha. Então teve todo um levante da nova geração francesa que quis se alistar e batalhar de volta contra a Alemanha. E não tem isso na Rússia hoje. Então, tipo, ideologicamente falando, é uma parada muito mais ucraniana respondendo à invasão da Rússia do que russo querendo a Ucrânia, o que é muito estranho. Mas eu acho isso muito interessante porque aqui a gente pode partir por terceiro motivo desse conflito, que é o motivo geopolítico. Desde o início da expansão da OTAN, em meados dos anos 90, quando a Rússia tinha um governo muito diferente do Boris Yeltsin, o governo russo se opuseram ao largamento da OTAN. Mas eles também alertam que se a OTAN chegasse na Geórgia e na Ucrânia, então haveria confronto direto de guerra. Eles estão faz 3 décadas falando isso, explicitamente. Não estão falando isso com um jogo de diplomata, eles falam isso na cara dura. A gente vai entrar em conflito armado se a OTAN chegar na Geórgia e na Ucrânia. A Rússia não quer a Ucrânia como membro da OTAN de jeito nenhum. É bom, rapidamente, um pequeno parênteses, assim, que pra quem também faltou as aulas de história, a OTAN foi aquela união de países pós-Segunda Guerra pra falar, galera, vamos criar um grande pacto aqui de não agressão, a gente se ajuda, se alguém agredir nós, a gente se ajuda pra evitar justamente uma terceira guerra mundial, né? Só que a Ucrânia não tá reformulando tudo que a gente falou até aqui, a Ucrânia não tá na OTAN ainda, tinha planos de anexação, deles entrarem pra OTAN, e aí, se eles estivessem na OTAN, a Rússia nunca poderia fazer uma parada dessa, porque se ela bate na Ucrânia, todo mundo vai bater na Rússia, né? E aí, só que aí a gente tá nesse limbo doido, né? Nebuloso de que, pode bater, mas fica complicado, né? Então fica esse clima, né? Lembrando que a OTAN é essa aliança militar que foi formada em 49, se eu não me engano, por vários países para contrapor ao bloco soviético também, tá? De certa forma. Então tem isso ainda, né? É os Estados Unidos e a Europa contra a Rússia. Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, os de sempre. Os caras que estão do lado de cá contra o que era na época o bloco soviético, né? Então em dezembro você teve um encontro entre Estados Unidos e Rússia, uma teleconferência entre a administração do Biden e a Rússia, onde eles foram conversar sobre a Ucrânia e esse aquecimento que estava rolando lá.
E a Rússia fez uma lista de exigências extremamente rigorosas de retirada da OTAN do leste europeu, sabendo que a OTAN não ia responder a isso, especialmente os Estados Unidos ia falar, pelo amor de Deus, vocês estão malucos. Só que eu acho que a Rússia, sem querer, com essa lista de exigências rigorosas, acabou cavando o próprio buraco dela. Porque agora, se ela não conquista pelo menos uma parte disso, parece que ela falhou na missão dela, né? Então, muito desse aceleramento do conflito tem a ver com a Rússia não querer perder face agora. Eles falaram que ia meter o louco se não arcassem com a exigência, agora eles vão ter que meter o louco mesmo, cara. Acrescentar duas coisas também, que essas ações feitas pela Rússia e pelo Putin também, já ocasionaram diversas sanções, nenhuma econômica séria, né, mas já está se estudando bastante sanções econômicas sérias, e, por exemplo, expulsaram, entre aspas, a Rússia dos clubinhos, né, o G8, por exemplo, que sempre teve a Rússia participante, ia ter uma reunião, ia ter um encontro feito em território russo, cancelaram, marcaram para outro lugar e não chamaram a Rússia, sabe, pro grupinho, por causa disso. Pegaram a bola e marcaram no outro campinho. E marcaram outro campinho. Eles não convidaram. Exatamente. E tem um outro detalhe também que é muito louco, que o Putin, historicamente, ele não é bom. O Putin e a Rússia, no geral, que a gente acaba falando do Putin porque ele tem uma participação muito grande nos conflitos, também como estrategista, no geral, não é muito bom em conflitos de longo prazo. Então é por isso que as coisas que a Rússia faz, ela faz rápido, uma coisa para durar pouco tempo, movimento acelerado. E também isso contribui para que não permita que a situação se estenda por muito tempo, porque sabe que teria mais dificuldade se isso se estendesse mais. A Rússia ganha bônus no inverno só. Quando não tá inverno, ele não ele tá com... Esse era um medo dos Estados Unidos, de que se os Estados Unidos prometem que vão mandar tropas ou armas de um volume muito grande para a Ucrânia, a Rússia ataca agora, antes da arma chegar. Eles tinham medo de falar, não, a gente vai apoiar a Ucrânia com força, porque daí é melhor para a Rússia atacar agora, não depois. Então foda-se. Que daí a Rússia já resolve. Eles têm o medo que a Rússia resolva, tipo, agora. Foda-se, vamos resolver, e é isso. Extremamente porque vários dos conselheiros militares do Putin dizem que foi um erro eles terem pego a Crimeia e não a Ucrânia inteira de vez em 2014. E podia ter pego todo mundo desprevenido. Ia ser muito mais fácil. Tem uma quarta coisa que vocês não estão falando, e que, tipo assim, talvez não tenha tanto protagonismo nessa história toda, mas que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei com aquele risinho de nervoso, que é o seguinte, tem também questões econômicas, além disso tudo, que é o seguinte, a China proibiu mineração de Bitcoin. E a galera tá toda lá, tipo assim, pelo que eu soube, né, posso estar errado, por favor me corrija se eu estiver errado, mas essa galera hoje, a maioria se concentra na Rússia e leste da Europa. Leste europeu. E Cazaquistão. Então você ter pessoas com problemas energéticos e que dependam do gás, também estão disputando com gente tentando minerar criptomoeda. Então a criptomoeda, bem ou mal, tá colocando, desculpa o trocadilho, ainda mais gás nesse conflito por causa dessa merda. Então, tipo assim, aí quando as pessoas ficam boladas, não, porque vocês são contra NFT, vocês são contra... Tipo assim, as pessoas não colocam o que tá acontecendo no balaio. Não é só o NFT, né? Tem um mundo em volta. Não né? Não é tipo o teu estilo, não é o teu macaco, ninguém quer ter esse macaco idiota e feio, seu babaca. É o todo que vem junto com essa porra desse macaco feio e babaca. E pra quem não sabe, o problema de criptomoedas com relação à crise energética é que criptomoedas, pra fazer todas as validações necessárias e blockchains, etc., gasta muito energia, tanto pra minerar quanto pra fazer todas essas validações. O que acontece é que no último ano registra-se que apenas com transações e mineração de criptomoedas, apenas com isso já tá gastando energia suficiente de um pequeno país. Então você imagina quando isso for mais aceito, países aceitarem melhor, você puder, tipo, vai cada vez mais novas transações, então a gente vai ter uma dependência energética só com... É tipo, lançou Pix e você vai ter apagões em vários países, sacou? Imagine como algo nesse sentido. É um problema exponencial. Para cada nova transação, estoura exponencialmente a quantidade de energia que você precisa. Até calor, até temperatura aumenta, porque o processamento esquenta uma par de coisas. Então você vai num lugar que tem aquelas fazendas de mineração de criptomoeda, o bagulho é 2, 3 graus a mais do que o lugar em volta, assim, é muito alto. Eu vi uma foto de uma fazenda de 50 milhões que alagou, mano, e o cara perdeu tudo. Eita. Eu não sei se eu fico com dó, mas... Mas aí o mundo respirou durante um tempo, né? Mas eu fico com dó disso não ser meu, esses processadores, né? O meu computador não roda nada. Aí sim. Coloca tudo em NFT de joguinho, Lucas, você vai ficar rico. Não coloca agora, porque eu acho que é burrice, né? Eu fiz o que as pessoas mais inteligentes fazem, que é investir na alta e se fuder na baixa. Eu vou adicionar uma parada, então, que vocês não estão esperando,
que olha só, em dezembro de 2021, a VK, que é a empresa dona das redes sociais Odnoklassniki e Vontitak, que são consideradas o Facebook russo, muito entre aspas, né? Foi comprada pela Sogaz. A Sogaz é uma divisão, adivinha de quem? Da Gazprom. E o Putin colocou na Sogaz um banqueiro que ele é chegadíssimo nele, né? Ele meteu o Yuri Kovalchuk como ali o cabeça da Sogaz, e agora que é dono da VK. E já se preparando, a VK tem mais de entre 200 e 300 milhões de usuários ativos, tá? Não é uma rede social pequena. Já se preparando para ligar a enxurrada de propaganda que eles vão precisar quando eles entrarem em um conflito direto. Eles estão ligando, viu? Quando a gente entrar em conflito, a gente tem que fechar as propagandas ideológicas e do inimigo. Então a gente tem que banir o Facebook, por exemplo, e tem que abrir as nossas. Então essa vai ser o portal de entrada das nossas. Lembrando que o Putin, ele representa um grupo de oligarcas extremamente específico e que ele vem escolhendo a dedo, que são colegas dele, ali, amigos dele, e o Putin é considerado como uma das pessoas indiretamente mais ricas do mundo, se não a pessoa mais rica do mundo. A fortuna do Putin é estimada entre 70 e 300 bilhões de dólares, e como que ele o faz para ter essa fortuna sem ficar tudo no nome dele? Ele mete um monte de teste de ferro desses oligarcas, desses banqueiros, como sendo líderes, presidentes de estatais russas, Gazprom, Sogaz, VK. E ele vai metendo essa galera como presidente dessas estatais, sifonando o dinheiro da Rússia para ele e para essa galera. Então, muito do império bilionário do Putin, ele é indireto, ele não tá no nome dele, tá no nome do Yuri Kovalchuk, por exemplo, que é presidente da Sogaz. É um laranja. Que é um laranjão dele. Então ele representa esse grupo oligárquico. Parte da briga geopolítica da Rússia contra a OTAN é uma briga de dois blocos econômicos para remover empresas que são concorrentes diretos com as empresas do Putin. Por exemplo, parte das empresas que foram removidas da Rússia recentemente, ali na virada entre 2015 e 2017, são empresas que quem encabeçava elas era o Gorbachev, antigamente. Que o Gorbachev era o representante do outro grupo de oligarcas que foi praticamente expulso da Rússia. Então a gente tá tendo uma briga de milionário, uma briga de bilionário aqui, cara, que tá rolando ao mesmo tempo que a briga geopolítica. Só lembrando, SVR, que é o Serviço de Inteligência Estrangeiro Russa, supostamente, tá? O que ele tá falando aqui é tudo supostamente. Ninguém aqui tá afirmando nada. Ninguém tem certeza dessas coisas. Ninguém tá afirmando nada, porque a gente tem medo de pessoas com guarda-chuva próximas da gente. Só deixar avisado aí. E ó, Lituânia, Polônia, Belarus, estão tudo do lado da Rússia, cara. Ó, a gente tá do lado da Rússia, mas a gente OTAN, tá mais entre mas Lituânia, Belarus, cara, essa galera já foi. Pode esquecer. Se tiver que fechar de vez, essa galera pró-Rússia já era. Deixa eu perguntar uma parada. Júlia, você tem uma coisa pra acrescentar com relação a esse rolê russo? A gente tá falando alguma besteira? Não, na verdade, eu nem achava que a gente ia chegar numa análise tão profunda em relação a essa questão toda. O Lucas vai acabar falando também da questão do terreno também, do que a Rússia tem um problema em relação à Ucrânia, porque como é tudo muito parecido, eles ficam meio tenso ali de tipo, na hora que passar a Ucrânia pra chegar aqui é dois tempos, mas... sim. É muito aberto. A Ucrânia é enorme, a gente não esquece disso, que a Ucrânia é gigante em área, né? Ela é muito grande mesmo. Eu não esqueço não, eu sou só péssimo em geografia. Aprendi direito. A Ucrânia não é aquela que tá no BBB? Não. Desculpa, eu não aguentei. Não, é a outra. Não, essa é a Eslovênia. Essa é a Bósnia e Herzegovina. André, não é que a gente esquece, a gente nunca soube mesmo, tá? Tudo... na verdade, é porque tá do lado da Rússia. A gente só tá... É porque eu tô esperando o Lucas trazer o próximo jogador, que nesse momento está comendo pipoca, assistindo todo mundo brigar e puxar os cabelos. E ele tá sentado com muita paciência, só... A China? Eu quero falar disso aí também. Então, pra dar o estopim na guerra, pra guerra começar, o status atual, não totalmente concluído da Nord Stream 2, será visto como impedimento à guerra na Ucrânia e uma opção de punição no caso de haver uma, pros Estados Unidos. Se a Rússia invade a Ucrânia, é muito provável que o Nord Stream 2 esteja morto, a Alemanha fale, não queremos mais essa porra, porque a gente tá do lado da OTAN. A pressão da União Europeia, dos Estados Unidos e dos outros aliados é difícil pra Alemanha superar, ela vai ter que falar, não quero mais isso. Ou seja, se os russos invadem a Ucrânia e os alemães não matarem a Nord Stream 2, o Biden já avisou que dá carta branca pro Cruz e pra legião de republicanos dele no Congresso passarem a legislação que enviará tropas pro conflito direto Estados Unidos contra a Rússia. E não existe nenhuma possibilidade de conflito Estados Unidos contra a Rússia que não envolva o mundo inteiro. Aqui começa então a Segunda Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Segunda, caso você considere a outra uma só, né? Fiquei com isso na cabeça agora.
Eu acho que vai ser a Guerra Quente, finalmente, sabe? Saiu da Guerra Fria e vai ir pra próxima. Quem tá com a batata quente na mão, na verdade, é a Alemanha, cara. Porque a Alemanha financiou o projeto da Nord Stream 2. Toda vez, mas é toda vez. Você não Sempre. pode Gente, confiar. Quem quis o Nord Stream 2 foi a Alemanha. A Merkel ficou falando, não, projeto comercial, tem nada a ver com geopolítica isso. Ficou falando isso, projeto comercial, tem nada a ver com geopolítica. Olha a merda que deu agora. E agora a Alemanha vai ter que decidir. Os alemães queriam botar fogo no mundo de novo, é isso. É isso que você tá dizendo. Se eles falarem que não vão derrubar a Nord Stream 2, esqueça, a gente tem a Terceira Guerra Mundial. A Nord Stream, lembrando, é o tubão de gás. É o gasoduto. É o tubão de gás. E contando, ainda que esse caso que o Lucas acabou de levantar e ajudar a definir muito bem, ele é, acho que, o barril mais quente atualmente, assim, no momento, acho que esse é o grande barril, né? A Coreia do Norte tá meio quietinha, né? A China tá com problema lá com Hong Kong, tá com outras questões. É isso, desculpa. Taiwan tá tenso. Hong Kong tá com problema com Taiwan, né? E tem essas paradas todas aí. Eu até gostaria de puxar uma questão que eu acho que é importante, cara, que uma outra frente de um possível conflito vai envolver os Estados Unidos, né? Porque é sempre com ele que também é o problema. A gente tá falando da Alemanha aqui, que é quem começa a briga, os Estados Unidos é quem compra todas. Sim. A polícia do mundo, pô, eles querem se meter. Não, e eu tava falando com o Lucas hoje à tarde, né? Os Estados Unidos tá doidinho aí mandando equipamentos secretamente pra esses neonazis doidos se defender da Rússia. E daqui a 20 anos esses neonazis estão tudo fazendo ataque terrorista aí. Estão metendo bomba lá, é isso mesmo. Porque tem uma questão que tá acontecendo nesse momento também, que é várias movimentações militares chinesas de Pequim, né, da China continental, nas regiões próximas a Taiwan. Pra quem não sabe, Taiwan e Hong Kong por muito tempo eram tidas como províncias rebeldes. Ainda são, se perguntar pra um chinês. Eu acho que o Tibete também se enquadra até uma certa instância, né? O Tibete, ele entra nessa questão, mas o Tibete, ele sempre não, mas ele tá há muito tempo no negócio. Ninguém toca no Tibete, eles não vão fazer nada. A treta do Tibete é na hora que começar a faltar água. E tem a treta religiosa também, que é esperar o Dalai Lama morrer. O Dalai Lama morrer, a China tá preparando um Dalai Lama dela. Isso, a gente vai ter 2 Dalai Lama quando o Dalai Lama morrer. A China tá preparando o Dalai Lama chinês. Mas isso é outra treta. Depois, quando tiver o segundo Dalai Lama, a gente faz um podcast falando do Avatar, a Lenda de Aang, quando aparecer o Aang falso e o Aang verdadeiro, e aí a treta vai ser qual vai ser o melhor Aang e a China vai estar envolvida. O engraçado de um player do nível da China é porque eles têm o maior exército do mundo. Eles têm muita coisa maior do mundo, inclusive. Você não fica pelado perto da China, se não quiser passar vergonha. O exército da China tem mais de 2 milhões de homens, mas eles não têm o maior investimento do mundo. A guerra que a China está se preparando é uma guerra de incursões rápidas e eficientes. É uma guerra que ela quer paralisar o seu poder ofensivo antes de você chegar na China. De uma forma muito... tipo uma blitzkrieg marítima e aérea, e que eles não querem gastar dinheiro. Enquanto a guerra dos Estados Unidos é uma guerra de gastança, né? De longo prazo, é. De você ter 1 milhão de caças, você ter mega porta-aviões em tudo qualquer lugar. A China tá apostando em meia dúzia de drone que você não pega com o seu satélite americano. Eu vou lá e desativo o seu porta-aviões inteiro, e todo esse investimento multibilionário no seu porta-aviões não adiantou em porra nenhuma. Como se fosse um OVNI? Então, a aposta da China é uma guerra tecnológica eletrônica. Rápida. Rápida, de ataque hacker e de ataque eletrônico em área. Inclusive, pra invasão, se for ter uma invasão. Invasão não, porque a China acha que é território dela. Mas se for ter uma invasão em Taiwan, essa é a proposta. Inclusive, não tem muito tempo, passou uma lei dentro da China de que se Taiwan se declarar independente, a China pode, para garantir soberania de território, ir lá e descer porrada. Então Taiwan fala que não precisa se declarar independente porque ela já é. Eu adoro essas burocracias, cara. Tipo, como se ela não fosse fazer isso se não passasse essa lei, né? Em algum momento, exatamente. Agora ela tem justificativa legal. É uma justificativa legal. Rapidamente, um pequeno parênteses, pra você que não tá muito acostumado com essas tretas de política internacional, Taiwan fica dentro da China e teve toda uma treta... Quer que eu fale disso aí? Muito rapidamente, Kelly, muito rapidamente. Tá, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? Você teve a China sempre foi... galera, a China sempre foi um império, uma potência mundial ao longo da história da humanidade. Desde sempre, tá ligado? Enquanto a gente tava do lado de cá, sei lá, seguindo com a vida, a China já tava construindo navio, muralha, escambalacha todo e blá blá blá. O que aconteceu foi quando você teve o avanço europeu, tecnológico muito alto, foi o único momento em que a China deixou de ser uma potência na história da humanidade, e já acabou esse momento faz um tempo.
Ela tem uma história consecutiva de quase 5 mil anos, assim, ponto final, ninguém tem isso. E o que acontece é que teve a Revolução Comunista, né? Primeiro você teve uma revolução, na verdade, que ela era popular, mas ela era de cunho burguês, que derrubou o antigo império, depois você teve uma Revolução Comunista em cima, e o antigo governo chinês fugiu para Taiwan. Durante muito tempo, a China continental, que foi a República Popular da China, não era reconhecida como a verdadeira China, até que, durante a Guerra Fria, foi do interesse dos Estados Unidos se aliar, de certa forma, se aliar não, né? Se colocar ao lado da China contra a União Soviética, no momento em que a China e a União Soviética se estranharam. E aí, toda a população mundial olhou para Taiwan e falou assim, então, vocês já são menores mesmo? Então, fechou, tira a plaquinha dela daqui, tira o lugar dela da ONU e bota, né, a República Popular da China ali no lugar, que é quem tinha mais potência. Então, todo mundo reconheceu a República Popular Chinesa como a China verdadeira e Taiwan virou Taiwan, não China. Você jogou ali pro canto. É muito importante lembrar que, assim, a China... A República Popular da China, com todo esse poderio militar, blá, 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 eles têm uma política muito clara e específica, que é a política de única China. Então, assim... É, uma China única. Se você conversa com Taiwan um pouquinho a mais, você tá errado e a gente já tá brigando com vocês, assim, porque eles querem manter a certeza pro mundo todo, tipo, ó, todo mundo aí fica na linha que a gente é a única China e a província rebelde ali não é pra vocês ficarem batendo papo. É, exatamente. É como se, fazendo uma analogia meio burra, idiota, mas tipo, é como se Taiwan fosse a Coreia do Sul de uma grande Coreia do Norte em volta. Tá falando sentido? Faz algum sentido de maneira bem boba, mas dá pra entender. Tem uma galera que acha que é uma Coreia só e tá brigando por uma Coreia só, mas... Imagina que é isso aí é a galera do Sul é meu país, tá ligado? Taiwan é a galera do Sul é meu país, é isso aí. Isso. Sacou? E aí você tá olhando e falou, tá bom, Sul, parabéns. Todos os taiwaneses que eu conheci se diziam não chineses. A vontade da população taiwanês de não ser chinês é forte. É muito forte, é muito forte. Falar do pessoal do Sul às vezes também. Especialmente por causa da influência americana lá dentro, né? Os Estados Unidos banca Taiwan pra deixar esse caroço aí dentro do território chinês e ter um lugar pra colocar a base que é ali na frente da China. Sim, dentro do território chinês. Tá 180 quilômetros, acho, do... Bicho, dá pra você dar tchau da China ali pra Taiwan na praia, mano. É isso. Exatamente. E pra somar mais uma questão dessa tecnologia que o Lucas falou, que é uma tecnologia de intervenção rápida, que um dos maiores problemas e que defende Taiwan hoje é o que foi chamado, se eu não me engano, de muralha de silício, porque Taiwan é o maior produtor de chips e processadores e essas paradas. Ah, tá, pensei que fosse Pringle. Não, porque qualquer coisa que acontecer com Taiwan, você vai parar o desenvolvimento tecnológico mundial, tá ligado? Porque a maioria das paradas vem de lá. Então, se você fosse fazer algum tipo de guerra ou intervenção em Taiwan, a parada não pode durar uma semana. Ela tem que ser mais rápida que isso, pra você não parar a produção tecnológica da própria China continental, né? Da própria República Popular Chinesa. Vai ficar sem PlayStation 5. Vai. Você tá me dizendo que talvez, assim, ter uma empresa pública ou uma empresa de supercondutores e de chips, etc., pode ser talvez interessante para um país e a gente talvez não devesse fechar a nossa super empresa disso? Talvez. Ah, tá. Só por curiosidade. Eu acho que uma comparação mais legal, Andrei, é que Taiwan é a Cuba americana na frente de China. Boa, gostei dessa. Essa funciona. Entendi. Mas a grande pergunta é se Cuba lança, né? A gente pode desenhar os aliados da Terceira Guerra, né? De um lado, você vai ter os aliados mais óbvios, que são os países da OTAN. Talvez um ou outro país ali seja questionável o status dele dentro da OTAN, como é que vai ficar. Com os Estados Unidos, claro. Então, Europa, Oeste e os Estados Unidos ali aliados. De um outro lado, você tem a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia invadida. Talvez a Lituânia também e o leste europeu do lado da Rússia. A grande dúvida, pra mim, é onde que a China vai ficar. A China vai juntar com a Rússia e falar, seu inimigo, meu inimigo, somos amigos? Vai ter o espírito de aproveitar a investida Rússia de tancar os Estados Unidos e a OTAN e fazer uma grande coalizão? Porque seriam duas frentes de guerra, né? Pouca gente segura isso no mundo, né? Acho que ninguém segura a China e a Rússia no mundo, cara. Porque a França tá muito ocupada lutando na África ainda. O esforço de guerra francês, o exército da França tá toda diluída na África. A Alemanha, ela tem um exército muito contido
mantido ali em torno dela mesma ainda, né? Por motivos óbvios, né? Segunda Guerra Mundial. Com o Brexit, o Reino Unido ficou totalmente dividido ali dentro em como funciona as operações militares /políticas, né? Então, que parte da política e quanto da política vai comandar as operações? O Japão fecha com quem tiver contra a China. Com certeza. O Reino Unido tá muito ocupado com as festinhas do primeiro-ministro durante a pandemia para se preocupar com outras coisas. Eu acho que, na verdade, Lucas, a questão é, se for uma guerra rápida, não vai dar nem tempo da gente descobrir que esse tipo de coisa. Porque a gente tá pensando guerra no sentido pré-bomba atômica, quando você não tinha Estados Unidos... Porque as guerras que a gente teve, tipo assim, guerra da Coreia, oficialmente os Estados Unidos não entrou, então você tem um período de negociação ali. Guerra do Vietnã, você tem um período que a França vira e vira assim, ó, não dou conta mais desse pepino aí, Estados Unidos, porque Estados Unidos, não, deixa aí comigo, mas diretamente não. Quando a gente tem diretamente isso aí, tem tempo de ter uma reunião ali, de o pessoal apertar o botão vermelho da emergência e virar assim, peraí galera, vamos alinhar os nossos blocos, porque se alguém botar assim, ó, manda um bilhetinho aí, não vale bomba atômica, beleza, a gente tem uma guerra. Se não, ela dura 2 minutos e a gente entra, pode começar a falar de filmes pós-apocalipse. Não, calma aí, mas tem chance disso acontecer mesmo? Pô, você nunca sabe, loucura é loucura, loucura é loucura, irmão. Pô, eu tava gravando esse podcast de sacanagem. Não é sensacionalismo isso? Eu falei que eu tava assistindo The Day After hoje pra preparar pro podcast, não é à toa, porque o The Day After, ele é exatamente isso que tá acontecendo, só que é na antiga Alemanha separada, né? E é exatamente, tá o mundo inteiro dizendo assim, mas não vai rolar uma bomba atômica, não vai rolar uma guerra, a gente já passou por isso antes. E as tensões aumentando. E o mundo, tipo, ninguém se levando a sério a não ser os exércitos. Chega uma hora que um erro de um dedinho nervoso solta uma bomba que não era pra ser nuclear, que vira uma pequena bomba nuclear e aí o mundo acaba, tá? Se você não assistiu o filme de 83, desculpa, galera, acabei de te dar um spoiler. Spoiler de 40 anos. Mas o problema é porque, lembra que a Tupá falou logo no início que, tipo assim, às vezes as pessoas tomam decisões que hoje em dia a gente acha que é muito errada e que elas não vão tomar mais. A capacidade das pessoas de escalar a merda é muito grande. Sabe? De tipo, então, se não passar um bilhetinho, né, por coisas dizendo assim, se entrar em guerra, segurem os seus dedinhos pelo menos, sei lá, uma semana, né, ou até acontecer uma grande merda e alguém achar que, tipo, então eu vou resetar o mundo, e aí, de novo, eu vou cair no Fallout, que é basicamente o que a China faz, ou alguém interessado em resetar o mundo, isso pode acontecer em 3 minutos, por isso que eu falei, a guerra dura 3 minutos. Então, até isso a gente decidir, tipo assim, que tipo de guerra que a gente vai ter, é uma coisa que, pra gente pensar em cenários de guerra, a gente tem que pré-definir, porque senão, amigo, Eu acho mais fácil falar coisas prováveis que podem acontecer. É mais fácil. Deixa eu só acrescentar uma coisa, que pra quem fala assim, mas será que vai ter tal? Talvez os Estados Unidos ainda pense um pouquinho, porque existe uma ligação térrea entre Europa e Rússia, por exemplo, sabe? Assim, existe uma ligação por terra e questões nucleares podem dar problema. Mas acertar os Estados Unidos fica um pouco mais fácil, porque a Europa não tá ali, tá ligado? Imagina o Canadá pensando, não faz isso, cara, não briga, não faz isso. Exatamente. Canadá e México é que se fode muito nesse rolê, mas beleza. Eu acho que a primeira coisa que pode acontecer é apagão de internet. Já vem sendo ensaiado nos Estados Unidos apagão de internet. Desde 2016, a gente tem grandes instabilidades sem nenhuma explicação. Dias em que metade da costa da Califórnia caiu a internet e ninguém sabe dizer por quê. De repente cai em Nova York daqui um mês. E são dias que tem apagão geral, cara. Não é uma provedora, são todas as provedoras e ninguém sabe explicar o porquê. Não são apagões físicos, ninguém cortou o cabo de energia. São espirituais. Então, uma das coisas que eu acho que a gente vai ver muito são esses ataques cibernéticos derrubando sistemas de comunicação, tanto militar quanto civil, por um bom tempo. É uma ideia de confusão e pânico mesmo, pra criar confusão e pânico e ninguém saber direito o que tá acontecendo. Posso falar que, nesse caso aí, o Brasil já tá treinando, né? Apagão de dados, a gente já tem mais de um mês. Pelo menos metade da população do Brasil já não tem acesso à internet normalmente mesmo. Então, tipo, essa
quase que a gente tá tipo, tá sussa. Uma das outras coisas que eu acho que a gente pode dizer que é provável são incursões de ataques de tropas sem bandeira. A gente já vê isso muito com excursões de mercenários. Fazia um tempo que o mundo não tinha forças mercenárias e paramilitares empresariais tão forte quanto tem hoje. E reza a lenda que hoje em dia a gente já tem empresas que fornecem para você caças, helicópteros de guerra, navios de guerra, para você fazer grandes excursões sem bandeira. Então talvez a gente esteja no início, assim, esses países se bicando em navios não demarcados e contratando essas empresas como intermediárias. Cyberpunk. Porque se eu ataco a China com a minha bandeirinha americana, fica muito claro que sou eu. Se eu mando um puto que ninguém sabe quem é atacar a China, ela vai retalhar contra quem? Pra quem for fã de anime aí, Isekai, não se esqueçam que Sword Art Online, Alicization, tem essa história aí, hein? Estados Unidos querendo uma IA que estava sendo feita no Japão, manda um grupo de mercenários sem bandeira pra lá pra realizar isso, porque se for capturado, é arquivo queimado. A americana adora mercenários sem bandeira. Lógico, então assiste aí. E é muito bom, hein? E é muito bom. Pode esquecer tudo que tem no meio, assiste a primeira temporada e assiste essa. É tipo aquela galera que foi desarmada por venezuelanos pescadores. É tipo essa daí. Essa história é maravilhosa, né? Melhor exército sem bandeira dos últimos tempos. Assim, não foi bem assim, eles só avisaram a polícia, mas tipo, é muito mais legal quando você imagina que foram os pescadores ribeirinhos que deram um couro. Deram um pau, né? Um cacete no tropa mercenária. Sabe quando que eles fizeram isso também? Em Cuba. Verdade. E também deu errado. Sim. Eu fico muito imaginando, toda vez que eu penso nesse rolê dos pessoas, eu imagino, tipo, a galera descendo todo equipamento, todo mundo de preto, na praia, pãs. E daí os pescadores, porra, aquela ali, tipo, ainda, tipo, de madrugada, já acordados pra sair pro mar, assim, porra, aquela ali. Bora dar uma coça, descer um piau. Né? Tipo, vai lá e dá uma porrada na galera, porque até eles tirarem as armas, até eles, tipo, desembarcarem, crente que ninguém tá vendo, os pescadores estão muito mais acostumados com a praia, conseguem ver todo mundo ali. Uma das paradas que eu espero é que uma guerra de ocupação não ocorra, porque é muito caro, muito difícil de fazer. Por exemplo, só para a Rússia invadir e ocupar a Ucrânia, o cálculo é de mais de 200 mil soldados, cara. E você tem que manter essa ocupação em um país cheio de nacionalista maluco, armado até os dentes contra você, fazendo um ataque terrorista contra a sua ocupação o tempo inteiro. E tô com equipamento americano ainda, né? Cheio dos equipamentos. A quantidade de quinta coluna que você começa a ter, e aí eu acho que não vai ser exclusivo na Ucrânia, eu acho que a partir do momento que você tem um conflito aberto, a quantidade de pequenos golpes, pequenas milícias internas que vão tentar desestabilizar governos, vão pipocar, e aí é em todo quanto é canto. Nos Estados Unidos isso tá para acontecer, assim, então no momento que eles declaram guerra, você vai ter insurgência dentro dos Estados Unidos, então isso é um cálculo que eles têm que fazer também. Que casa muito bem com o levante nacionalista que a gente tá vendo no mundo inteiro, especialmente nos países africanos agora. A gente tá tendo o 4º ou 5º golpe nacionalista africano em questão de 2 anos, de país se levantando e o militar falando, o país é nosso agora. Então é muito mais fácil você proteger as suas fronteiras bancando esses nacionalistas malucos militares que impõem ditadura naquela população e fazendo o impossível ocupar aquele país que faz fronteira com você, você usa ele de barreira, né? Então é muito mais tranquilo. Mas é aquilo que eu falei, né? O problema disso é que 20 anos depois o maluco, tipo, o americano ele tem histórico de criar seus próprios inimigos, né? Mas eu acho que se estoura uma terceira guerra mundial, tu vai ver um monte de ditadura nacionalista militar pipocando em tudo quanto é país africano, do leste europeu. Cara, e eu não duvido que em país sul-americano também, porque os Estados Unidos já demonstrou que se protege bancando ditaduras em países sul-americanos antes. Não duvido que ele faça isso de novo. Por sinal, das coisas mais engraçadas dos últimos tempos, os Estados Unidos falando que é um absurdo a Rússia querer ocupar militarmente outro país e impor um governo e o resto do mundo olhando para os Estados Unidos. Então, você não parecia achar um absurdo ontem de noite, né, meu caro? E lembra que a gente tá falando só sobre conflitos que podem se alastrar e tomar posições de outras nações soberanas de nível mundial, blá, 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 blá. Porque se a gente for levantar pequenos conflitos, né, o Lucas mesmo falou sobre o que tá acontecendo dentro do continente africano, cara, a guerra civil na Etiópia, que a galera tá morrendo de medo de se alastrar pra todo o chifre da África lá embaixo, toda essa galera arregaçando com o comércio global, que esse é um dos grandes problemas que você tem, tá rolando isso também. Você tem disputas aqui na
América Latina, que tá rolando. O Afeganistão, que tá aquela loucura lá que o Talibã tomou o poder, né? No Afeganistão, em questão de horas, né? Uma semana o bagulho já tava tomado, que ficou muito feio pros Estados Unidos naquele momento. Mas ainda tem que tentar se manter. Como é que funciona isso? O colapso do país também é uma coisa que pode ocorrer em determinado momento. Então tem uma série de rolês acontecendo, né? Só que não são conflitos de nível global. Outra coisa que eu acho muito provável é que falte tudo. Vai faltar de tudo. A gente, durante a pandemia, já tem o que a gente chama de gridlock do supply chain, né? Supply chain é o produto que foi feito lá na fábrica chegar até você na sua casa e muitas empresas e transportes e armazenamentos que ocorrem no caminho. E o Porto da Califórnia, no momento, ele tá ferrado com filas enormes de embarcações com milhares de containers só por causa da pandemia. Causou um caos geral, ninguém consegue entrar, sair. Os portos, eles são comandados pelas cidades americanas, não é tudo padronizado um país só. Então os prefeitos estão mandando em cada porto, tá uma loucura e tá faltando as coisas no supermercado americano só por causa disso. Imagina em um cenário onde você não pode comprar e vender com países inimigos. Por exemplo, os Estados Unidos corta a compra e venda da China. Cara, vai faltar tudo. Eu acho muito fácil que falte tudo pra todo mundo. Vai faltar tudo, cara. Pô, mas relaxa, mano. Aqui tem o Zibo. Não vai faltar videogame. Tá, mas ok. Tá tudo muito aterrorizante até o momento, já tem um frio na espinha aqui. Eu acompanho alguns analistas super otimistas, ou talvez realistas, vai saber, que eles falam que, cara, o máximo que pode acontecer na real, não é uma terceira guerra mundial, nada disso, pelo contrário. A Rússia vai ameaçar, vai tomar umas ruas ali do lado da Crimeia pra falar que fez alguma coisa, né? E aí vão fazer um acordo, vai sair todo mundo meio insatisfeito, mas aconteceu alguma parada, mas tipo, ficou no status quo, assim, que é mais fácil isso acontecer. Ou tipo assim, eu queria que vocês, de 0 a 100, porque é assim que porcentagem funciona, qual é a chance de fato, a gente escalar isso pra uma guerra total? Andrei, isso aí que você falou já aconteceu. Esse é o problema. Porque isso aí que você falou, isso já rolou algumas 3 vezes, assim, sabe? Isso tá acontecendo. Isso é empurrar com a barriga. Não, vai acontecer mais uma, não tem problema. Até a Ucrânia acabar. Uma hora fica sustentável, cara. Uma hora você falar, não dá mais, mano. Entendi. Lucas, de 0 a 100, quanto que você acha que vamos pra guerra total? Eu acho que a gente já tá no 10%. Aquela parada que é pouco, mas é muito pra uma guerra total. Relógio do fim do mundo. Quão próximo a gente tá? 10% é uma parada que você considera muito pra uma guerra mundial. É pouco comparado com 100%, mas eu acho que a gente tem uma chance real de um mega conflito. A gente tem sim. Eu não sei dizer. Não sei mesmo. Assim, eu acho que se for pra jogar, eu jogaria um pouco menos que o Lucas, porque eu tenho esperança que a sede desses filhos de uma puta por lucro ajude a segurar a gana por guerra e por soberania. É difícil ver uma guerra que todo mundo faça dinheiro quando o mundo todo tá todo interligado por trânsito comercial marítimo, né, cara? Ninguém vai ganhar ou perder, todos vão perder. Essa é a parada que pode rolar. A China trocou a forma com que a comunicação portuária dela funciona e tá tendo um apagão nos portos da China, onde as empresas de navegação não sabem o que tá acontecendo com os navios delas enquanto eles chegam perto e saem do porto chinês. Reza a lenda que a preparação da China para manter o porto dela seguro é fazer esse lockdown de informação ali, não deixar ninguém se comunicar ali nos portos dela, e para dizer, olha, você realmente quer cair na porrada comigo? Tudo isso de embarcação de produto, que só ia chegar agora, que é só os produtos dessa semana, desse mês, esquece. Deixa o seu país passar uma semana sem produto chinês e sem fazer comércio com a gente, só para você sentir o que acontece. Reza a lenda que é para isso. Se não for, funciona para isso também, sabe? Só pra meter o medo. Dentro do contexto de uma guerra, se a gente for pensar em Guerra Fria, a China é o maluco que já tá com comida dentro do abrigo, do bunker. Não, mas calma aí. Porque 2 bilhões de chinês, ele não tá com tanta comida assim. Segura umas pontas aí, mas não vai segurar tanto tempo. A China compra comida pra caralho. Não, o que eu tô dizendo é que ela já tá com preparo, Andrei. Sim, entendi o ponto. A China já tá olhando assim, eu posso... Porque o dedinho que a China quiser pesar, ela pesa. Mas e se a China faz a Suíça? E vira assim, vou ficar neutra e vou brincar. Dá tempo da galera ficar assim, vou vender pra todo mundo aí. Sou suíça e se me derrubar um barquinho meu, aí eu entro. Contra você. Inclusive, você descreveu uma ótima posição da China no caso de uma luta entre Estados Unidos e Rússia. Mas que ótima notícia com o atual governo brasileiro, não é mesmo? Imagina a China sendo o novo Estados Unidos e fornecendo suprimentos e armamentos pros 2 lados da guerra. Aí o próximo século é chinês. No fim das contas, ela sai já... A galera se bate, ela sai com supremacia. A Júlia matou, por isso que especialista é foda, tem que
chama mais especialista. Eu tava esperando o Lucas falar isso, porque assim, a China tá comendo pipoca assistindo os Estados Unidos e Rússia se batendo. A China não tá presa a nenhum acordo de apoio mútuo. Ela não faz parte da OTAN, ela não faz parte do Pacto de Varsóvia, nunca fez parte de porra nenhuma. Ela sempre foi ela e, tipo, né, eu tenho muitas pessoas, eu me basto. No caso da China, e a China tem força suficiente pra bancar, tipo, eu vou vender, mas se alguém quiser fazer a Alemanha ou os Estados Unidos de derrubar alguma embarcação minha, eu declaro guerra contra você automaticamente. Então, num cenário de guerra, a gente tem uma guerra sustentável se a gente não for mexer com guerra nuclear, de guerra total, talvez não de uma guerra de pessoas invadindo, mas tipo, MiG pra tudo quanto é lado, blackout, drone, o que vocês quiserem brincar. Ataque e com a China vendendo pra todo mundo e dando, porque assim, a galera pensa em Europa e por mais que aconteçam insurgências pipocando por tudo quanto é lado, porque não vai ter Estados Unidos pra botar a mão, não vai ter OTAN pra segurar ninguém, você tem a China aqui olhando o parquinho dizendo assim, África, deixa vocês aí, uma hora vocês param de brigar, porque vai faltar a bala. A América do Sul vai fazer o quê? A gente vai sentar e vira assim, se a gente for trouxa, a gente entra na guerra. Você que tá ouvindo a gente, que tá na reservista, aquele abraço. Não fala isso, sou primogênito, não fala isso, cara. Mas a Júlia matou, cara. O camarada Xi tá vestido de ursinho Pooh comendo mel. É isso mesmo, esperando só. É isso aí. A América do Sul não precisa se meter nisso. Tipo, quando a Inglaterra veio aqui brigar com a Argentina, a gente olhou e virou assim, pode passar, quero nem saber. Se passar pelo meu espaço aéreo, eu finjo que eu nem vi. Oficialmente a gente é contra, tá errado, estamos apoiando a Argentina, mas aí passa uma galera que a gente fala... Eu só queria falar que na atual conjuntura, Brasil é Putin, hein? Então, aí que tá. Sei. Mas na atual conjuntura, a gente tem que eliminar... A gente vai fazer parte dos que vão fazer uma insurgência também, né? Porque... A gente quem? Me tira fora dessa. Não vou fazer nada, não. A CIA vai mandar um bombom aqui diferente pro Brasil. Uma siderúrgica nacional, uma nova. A gente tá com o Putin no momento até a gente mudar de opinião, né? Porque, assim, não é como se tivesse assim, uma grande consistência em geopolítica governamental nesse momento, né? Deixa eu só fazer o meu papel aqui, que eu falo assim, Abin, supostamente, tá? A gente tá supostamente fazendo, mas tá todo mundo junto aqui, é nóis. Esse podcast é de ficção, gente. Esse podcast é de ficção. Exatamente. Você me conhece tempo suficiente. Ano passado, a CIA mandou o representante dele sentar e conversar com o nosso queridíssimo presidente Bolsonaro sem avisar. Foi uma reunião sem avisar. Ele chegou aqui e falou, vim conversar com você. Eu acho que eles foram dar um check e ver qual era, né, cara? Mas o que eu quero falar é que a China passou 2 décadas investindo pesado em infraestrutura de transporte, tanto portuário quanto terrestre, em vários países africanos. A nova Rota da Seda. E eu tinha, pra mim, que isso era uma estratégia, parte geopolítica dela, né, econômica e geopolítica, de você mapear ali o seu novo comércio, os novos países em desenvolvimento e ser o grande apoiador comercial deles, investir neles. Soft power. E eu tinha pra mim também que se um dia estoura uma mega de uma guerra, eu tenho aqui os meus aliados com os portos prontos pra mim. O mar é enorme e aqui, ó, os portos inteiros da África pra mim. Mas a bola que a Júlia levantou é até mais interessante, porque através da África você consegue fazer comércio com o mundo inteiro. Seria um novo hub comercial chinês vendendo suprimento pro mundo inteiro. Cara, olha que genial a posição da China, bicho. Cara, nessa configuração, os próximos 50 anos é... Tipo assim, a gente vai ter que aprender mandarim e, tipo assim, e dialetos africanos, é isso, né? Meu professor de geografia tava certo, então? Porra, devia ter escutado ele. Mais de 10 anos que os professores de réu, de geografia estão falando essas coisas, gente. Você tem que aprender mandarim. A única função do inglês é você assistir séries sem precisar esperar a legenda, assim. É ir pra isso que serve o inglês hoje. É tipo galera que aprende anime. Eu casei com uma chinesa já esperando essa... Eu ia falar isso, é o plano, tô sabendo. Um dos grandes problemas da China em termos de propaganda ideológica no momento é que eles estão investindo pesado em nacionalismo desde antes da pandemia, já faz uns 2 anos que eles aumentaram pra caramba o investimento em nacionalismo dele, criaram o que eles chamam de efeito tartaruga, que eram um monte de jovens adultos que estavam se especializando em países estrangeiros, investiram em propaganda para eles voltarem à China. Então você viu um movimento das pessoas que foram estudarem
outros países fazerem mestrados, doutorados, retornando pra China, porque antes eles estudavam e ficavam. O grande sonho do chinês que ia pra fora era ganhar o green card nos Estados Unidos, ganhar cidadania em outro país. Eles não estão fazendo mais isso, eles estão voltando à China porque querem voltar, inclusive. Mas um dos grandes problemas dessa ideologia chinesa é que a China é muito racista. Não só a China, o Brasil também. Mas o chinês tradicional, aquele chinês que tem 50 anos, mãe de casa, dona de casa, ou pai de casa, dono de casa. O chinês é muito tradicional, muito difícil ter pai de casa, muito mais mãe de casa. Ele é muito racista, especialmente com negros e com pessoas de tonalidade diferente da dela. Muito. E eles não estão engolindo a história da China tá bancando países africanos. A China tá fazendo muita propaganda aos nossos irmãos africanos e não tá colando. Então eu vejo potenciais de crises internos dentro da China de não conseguir segurar a onda ideológica lá dentro, de fazer essa galera nova, essa galera de geração 30 anos, 35 anos mais nova, engolir a propaganda ideológica deles como a galera mais velha, mais tradicional engole. Então talvez a crise que a China tenha que enfrentar é vender a ideia dessa guerra e desses novos aliados pra essa galera mais nova lá dentro. Pra eu falar que eu sou mais otimista, que essa vez eu prometi que eu ia ser mais otimista. Eu tava se guardando esse cara, cadê? Eu vou dizer no cume do meu otimismo que uma terceira guerra mundial jamais será do nível da primeira e da segunda guerra mundial. Ah, sim. Com certeza. O perrengue que a gente vai passar é perrengue de suprimento, de falta coisa no supermercado, talvez hiperinflação, desvalorização da moeda, que é o que a gente já passa, mas em uma versão muito mais cavalar. Quem vai sofrer mesmo é a galera mais carente, que vai ter menos acesso. Quem vai sofrer é a galera que não vai conseguir comprar gás na Europa. Quem vai sofrer é a galera que sempre sofre quando tem guerra, que é a população mais carente. É isso. Eu ia falar isso, a gente vai ter superinflação e tal, enquanto isso os brasileiros estão, tipo, esticando e falando, tá bom, então, só isso. A first time, né? Aquele meme, né? Primeira vez aqui, a inflação. Uma das estratégias geopolíticas assustadoras da China, que é a compra de dólar e a compra de propriedades privadas nos Estados Unidos. Chicago, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, no centro, a cada 3 prédios, o dono do prédio é uma companhia de investimentos imobiliários chinês. Então, a hora que esses caras tirarem papel do bolso e falar, é tudo meu, vai ser muito engraçado isso, cara. Eu cantei essa tem alguns anos aqui no Mundo Freak. Falei, a China vai comprar o mundo e declarar a Revolução Comunista feita. É isso. É isso que vai acontecer. Comprar o mundo jogando Monopólio, cara. Ela vai comprar o tabuleiro inteiro. E vai chegar e falar assim, comprei nas suas regras, tá feita. Não tem aquela história lá que se a quantidade de dólar americano na China, se a China decidisse vender todo o dólar ao mesmo tempo, é praticamente quebrar os Estados Unidos? Ela não pode fazer isso porque ela quebra a própria moeda no processo de fazer isso. Mas a China controla uma parte do dólar americano muito grande e ela consegue diminuir ou aumentar o câmbio do dólar jogando ou comprando dólar do mercado. E é uma parte, inclusive, de estratégia dos Estados Unidos de fazer isso também, para criar codependência. Eles chamam de deterrence, né? De um tá com a arma apontada na cabeça do outro para os dois não atirarem. É a versão econômica da destruição mútua assegurada, tá ligado? É isso. Papéis também do Tesouro Americano, que se a China resolver, tipo, pedir me paga aqui da dívida, que tu vai assim, então, tem uma dívida aí tua que eu tenho uns papel aqui, tem como pagar? Ela também resolve fazer um estrago. Boa parte da dívida pública do estado de Illinois, onde eu moro, tá na mão da China. Do estado chinês, não é de investidores privados chineses. Pô, mas você tá bem, casou com a chinesa? Exato, minha estratégia aqui dando certo. Vai ser dono da metade da cidade, rapaz. Então, esse é o ponto. A Terceira Guerra Mundial, ela acaba, a China pode acabar com ela antes dela começar. Na hora que o pessoal vai assim, então, declarei guerra, a China vai assim, eu tenho esse banco de papel aqui, vocês querem que eu comece a cobrar? Então, tipo, a China virou a grande, na verdade, polícia do mundo. Porque se ela fala, parei de vender ou vou cobrar vocês, já tem um estrago, né? Então, assim, a China pode acabar com a brincadeira muito fácil. Então, assim... A Noruega colocou a cadeira de Taiwan como país independente em uma reunião de representantes que eles tinham colocado. A China parou de comprar salmão da Noruega e quase faliu a produção de salmão da Noruega, que é uma das maiores atividades econômicas lá. Em uma semana ela reverteu a crise. Falou, em menos de uma semana, ela falou, não compro mais seu salmão, sou o maior comprador. Quebrou
quebrou a economia norueguesa. De repente a Noruega não entendeu Taiwan mais como um país independente. A gente tá comendo carne estragada por quê? Eu acho muito louco, mas muito louco, como utilizando as regras do capitalismo tem um país que se diz comunista, né, usando as regras dele contra essas potências, assim, é incrível. A China só é comunista lá na hora de controlar a população, cara. É só isso. De resto, é um capitalismo de Estado, total. Eu só gostaria de falar, deixar bastante otimismo, assim, pro nosso povo brasileiro, é que a gente tá desvalorizando nossa própria moeda já se preparando pra isso. É uma psyops que estamos fazendo. Não tem mais como desvalorizar, já fizemos o primeiro. É por isso que eu falei, essas coisas tudo que a gente tá aqui pensando, porque vai ter hiperinflação, vai faltar alguns gêneros alimentícios no mercado e outras coisas, as moedas vão ser desvalorizadas. Gasolina vai tá cara. Tamo aí treinando, gente, olha aí que maravilha. Próxima vez que eu perguntar por que a economia do Brasil tá mal, a gente fala que a gente tá fazendo treinamento pra próxima guerra. Exatamente. Exato. Paulo Guedes visionário, é isso aí. Talvez, em conflito militar, haja trocação de drones, porque tanto a China quanto os Estados Unidos são dois dos países que mais investiram em militar de drones. Então talvez a gente tenha a primeira guerra teleguiada, no sentido de os soldados não estão de fato lá no combate e tem drones se atacando no ar, ou talvez tentando derrubar algum grid de energia, ou talvez tentando derrubar alguma torre de comunicação. Pra própria opinião pública, né? Não vai ter americano morrendo. Mas eu acho que a gente entra em consonância de que uma terceira guerra seria uma guerra rápida. Tudo indica que ela seria uma coisa rápida mesmo, né? A Júlia já indicou uma paulada de uma vez, aconteceu 2 semanas, 15 dias, um mês, estourando naquele... Depois a gente vai entender o que aconteceu. O problema é que falaram isso da primeira, né? A primeira guerra era muito legal, que tinha aquelas cartas, assim, faça uma... O cara tava na Áustria e falou, faça uma roupa branca pra mim, um paletó pro alfaiate francês, com ela que em 3 meses eu tô aí, dominei esse país, vou cavalgar pela cidade com ele. 3 anos de guerra no mínimo. Você tem lá a galera puta, porque não vai dar tempo de eu me alistar, que não sei o quê. Guerra de Secessão foi a mesma coisa, Guerra de Secessão todo mundo achava que ia durar 6 meses, toma aí 5 anos de guerra. Então assim, o problema de todo mundo, porque a galera que tava, né, na Guerra de Secessão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que todo mundo achava que nem ia acontecer, falava a mesma coisa. E aí, quando o negócio esquenta, a gente nunca sabe como é que o ser humano é um bicho muito esquisito. E pra eu citar Fallout mais uma vez, né, ele começa com War Never Changes. Então, rapaz, a gente pode estar aqui falando, não, vai ser por drone, não vai ser com invasão de pessoas, não vai ser com tomada de território. E acabar que toda essa brincadeira de previsão dá na nossa cara e a gente tá fazendo, olhando, noticiando a trincheira no 4º ano de guerra. Tipo, tem razão, a gente era trouxa, hein, rapaz. O Covid não ia acabar rápido também? Não sei, todo mundo que eu ouvia falava, tipo, olha, pelo menos 3 anos aí. Porque você tá ouvindo a pessoa certa, olha que erro da sua parte. Em fevereiro, não tinha uma voz falando que Covid ia durar 2 anos. Depois de março foi outra conversa. Em fevereiro não tinha ninguém. Fevereiro também, quem liga pro Covid em fevereiro? Fevereiro a gente tá muito mais preocupado com o carnaval, é outro mundo. O Covid só passa a ser importante em março. Então, gente, o que eu acho? Já que eu não falei ainda quantos % eu tô tentando. É difícil você pedir para um historiador falar de futuro, porque historiador é profeta do passado, né? A gente só sabe falar do que já passou, é difícil a gente falar do futuro. Eu não acho que vai rolar uma coisa assim. Eu não acho que o mundo compra tanto a briga na Ucrânia, entende? Eu acho que vai ficar mais nessa tensão e vai acabar ali. Eu acho que tem outros 2 países que a gente não mencionou e que parecem bem irrelevantes. Caso aconteça, talvez pese um pouco a balança, que seria a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, que a princípio a Finlândia e a Suécia não fazem parte da OTAN e a Rússia consideraria isso um ataque bem grande, a Finlândia e a Suécia também entrarem na OTAN, porque a Finlândia e a Suécia, né, estão ali perto. Então eu imagino que com o escalonamento das questões na Ucrânia, a Finlândia e a Suécia entrando para a OTAN e daí as coisas vão degringolando mais. Mas eu acho mesmo, e como a gente tá falando, guerra rápida, blá, 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 eu acho que é mais provável que a gente perceba que tá acontecendo uma guerra. E vai parecer estranho, gente, que a gente perceba depois que tá acontecendo uma guerra do que a gente perceba instantaneamente, tipo, saia no jornal amanhã, começou a terceira guerra. Não vai ser isso. Eu acho que vai demorar pelo menos 1 ano, 2, pra gente olhar e falar, puta, olha o começo da guerra lá atrás.
olha aquele coisa que foi realmente o estopim da guerra. E todas essas outras consequências vão acontecendo a longo prazo. Então, quando eu penso numa guerra longa, eu penso em consequências a longo prazo que, a princípio, a gente não necessariamente vai ligar a uma guerra, entendeu? É porque, assim, né, política internacional é sempre mais complexo do que A ou B. E, então, eu vejo muito mais a ideia de uma terceira guerra mundial, muito mais do que essa grande hecatombe, uma super explosão e pãs. Não, eu vejo uma parada que vai acontecer por um prazo relativamente longo, com escaramuças muito rápidas, mas as consequências e os problemas se arrastando por muito tempo, assim. Um clima de guerra que se arrasta por muito tempo, assim. Inclusive, eu discordo daquela ideia do, eu não sei o que vai acontecer na Terceira Guerra Mundial, mas com a quarta a galera vai lutar com... Paus e pedra. Paus e pedras. Fala, eu não acho que a gente vai destruir toda a tecnologia assim tão... né, essa tecnologia assim tão rápido. Eu acho que no fim das contas a gente caminha muito mais pra uma guerra fria, não tão fria assim, com escaramuças eventuais, do que um conflito louco aberto. Posso estar errado? Posso, mas até aí, né, gente? É historiador falando de futuro, não é que vocês não podem esperar que eu esteja certo. E a porcentagem? A porcentagem? 2%. Otimismo. Júlia, sua porcentagem. Eu queria falar que o Andrei estava realmente falando de, tipo, o historiador é bem ruim de falar de futuro, e ele trouxe 3, né? Já pode até fazer um sindicato. Não, nunca vai acontecer, a gente é ruim de fazer sindicato. Pode fazer com o historiador, só não pode fazer de podcast, né? Aí fudeu pra mim. A gente demorou mais de 30 anos pra conseguir que o Congresso aprovasse a profissão de historiador como profissão. Então, assim, o perigo da gente ter uma organização muito grande... Calma aí, mas historiador é trabalho? É profissão agora, tá? Foi aprovado. Ah, é? Pô, que impressionante. Impressionante, né? O Bolsonaro tentou vetar, inclusive. Ele vetou e daí o Congresso teve que derrubar o veto. Então, assim... Eu acho bem difícil de analisar esse tipo de coisa assim. Eu quero muito não acreditar que vai acontecer, mas tem um dedinho de tipo assim, caraca, mas eu queria tanto poder dar uma espiada pra saber como é que é, do tipo, aquela vibe Primeira Guerra Mundial. Eu sei. Isso chama curiosidade mórbida. Isso é um problema, viu? Eu queria ter tanta certeza quanto a Tupá de que, tipo, não vai acontecer nada. O problema é que o ser humano é, tipo, o pior bicho que existe no mundo, velho. Tipo, caralho. E a gente sabe ser burro. Então, eu acho que você tem interesses maiores pra prevenir. Tem interesses maiores para prevenir, para segurar essa guerra. Agora, que pode acontecer? Pode. E eu não acho que vai ser uma coisa rápida, não, gente. Eu acho que pode ser uma coisa demorada, sim. Eu não vou de otimismo, porque, assim, os Estados Unidos, quando ele resolve entrar na guerra, ele se anima muito com esse negócio de, tipo, opa, é guerra, rapaz. Ele vai com vontade, né? Michael Bay ganha dinheiro pra fazer filme, é uma coisa de doido. Do tipo... E, de novo, ele vai jogar fora de casa. Ele não vai jogar em casa. Então, pra ele, é sempre interessante. Então, eu acho que na hora que se começar mesmo, aí a gente tá fudido. Mas eu acho que hoje em dia eu gostaria de acreditar que o pessoal já segurou a onda. Mas eu também não acho quem tá cantando Terceira Guerra Mundial como os malucos gritando fim tá próximo também não, assim. Ih, murista, hein? Em cima do muro, hein? Sou, velho. Vou fazer o quê? Porcentagem, aqui eu quero precisão. Você é especialista. Eu vou mandar os 10% do Lucas. A minha visão é bem parecida com a dele. Então ficou Tupá 2, eu 5, Lucas e Júlia 10. E você, Andrei? Beleza, eu como não sou especialista nesse assunto, eu vou me consultar com uma coisa que eu dependo um pouco mais pra saber das coisas, que é o tarô, que ele vai me falar exatamente o que vai acontecer no mundo nos próximos anos. Eu vou dizer que essa consulta tá valendo tanto quanto a nossa opinião, assim, né? Tipo... Tá valendo tanto quanto vários analistas. E assim, você falou que você não é especialista na coisa. Tá aí uma parada que eu não sou especialista, é política. Vamos lá, eu vou tirar 3 cartas e a pergunta vai ser: estamos nos aproximando de uma terceira guerra mundial? Que aí a gente não vê o player, a gente não vê exatamente qual conflito. Estamos nos aproximando? Estamos muito próximos de uma terceira guerra mundial? Tirar 3 cartas aqui, narrativa. Kelly vai me auxiliar. Vamos lá. Também vou usar um método adivinhatório muito importante, se chama D%. D10, 2D10. 2D10, peraí. É um D% mesmo. É um pra centena. Hein? A primeira carta foi a Torre... Sacanagem. Imperatriz. A segunda carta foi o carro. E a terceira carta foi a morte. O que eu acho? Alguém vai ser atropelado na Praça da Sé às 3 horas da tarde. Sacanagem. Vai ter uma mulher dirigindo, é isso que você tá...
Essas 3 cartas é o Franz Ferdinand? Não, de sacanagem, pô. Não tem carro nenhum, não. Mas o que acontece? Imperatriz é aí, a gente tá falando dos velho rico aristocrata da Rússia. Carro, a gente tá falando de uma zona estratégica e com muita velocidade, né? E a morte, a gente tá falando de uma mudança, né? A morte não é morte de muitas pessoas. Morte é mudança, né? De maneira geral. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que os conflitos que vão acontecer vão ser segurados por um Zeitgeist que tá muito mais preocupado com dinheiro. Então, vai ter muitas estratégias rolando. Tipo, tem muita gente com um tabuleiro de war montado na frente delas. Só que eu acho que esse momento vai ser super rápido, mas que não vai ter uma terceira guerra em grande escala, mas vão ocorrer mudanças nos players de maneira rápida e contundente. No sentido que, se for acontecer um conflito na Ucrânia, a primeiro momento, não vai acontecer uma terceira guerra mundial, mas vai ter uma intensa mudança no tabuleiro, e eu não descarto que isso pode acontecer num futuro não tão distante, mas fica um pouco mais longe do que nesse exato momento. E a porcentagem, Andrei? Já tá aqui já, pô. Não, a porcentagem tem que ser em número. É 0%. Ah, tá. E o seu dado? O D% aqui, pra qual que é a probabilidade de dar merda, e foi 94%. Mas a probabilidade de dar merda com seres humanos, Rússia e Ucrânia envolvida é, tipo, eu até colocaria pra mais. O bom é que é uma possibilidade de todo mundo aqui, de alguém aqui ter acertado, né? Não, existe essa possibilidade, então. 10, 2, 5 e 0 vai dar uma média de 5,4%. Tamo ótimo, tamo bem. E, André, eu concordo, a tua leitura foi muito boa. Eu acho que tem muito lucro envolvido e a guerra tá sendo uma visão lucrosa. Conflitos são inevitáveis, vão ocorrer, mas não será catastrófico para o mundo, né? Eu concordando um pouco com um professor de geografia que falava na minha época que, tipo assim, não é interessante uma guerra em grande escala, justamente porque o que tá segurando todo mundo é dinheiro. É tipo, a vaidade tá em outros níveis. Tipo, os ricos têm muito a perder com uma guerra em grande escala. É muito desnecessário. É muito mais fácil essas canetadas que vão sangrando países aos poucos e que vai mudando o tabuleiro do que, de fato, grandes conflitos abertos que ninguém quer e é meio que dor de cabeça pra todo mundo, né? Então eu acho que isso se permanece dessa maneira, mano. Como diria os gêmeos Hut, guerra é mal para os negócios. Só que eles falaram fazendo Porque eles não falavam português. Exato, eles falavam Hut. Dedinho nervoso da bomba. Alguém acha que existe alguma chance? Cara, se rolar, pega, eu não descarto a possibilidade deles explodirem um país qualquer pequeno que ninguém se importa. Porra, Jacarepaguá. Não, mas Lucas, eu tô falando do Big Badabum, cogumelão. Ah, não. Esse é difícil. Friozinho nuclear. Só em caso de porrada pra valer mesmo. Só em caso de mega porrada, que é muito, muito improvável, e alguém explode um país pequeno que ninguém liga e diz, vamos parar. E eu imagino a narrativa do pessoal falando assim, não, foi estourada essa bomba nuclear nesse país pequeno pra acalmar o aquecimento do planeta. Então agora a gente tem um inverno nuclear pra dar uma segurada. Americano explodindo um país eco que a Rússia anexou, ou a Rússia explodindo algum país que se aliou aos Estados Unidos, mas estava em cima do muro antes. Alguém vai tacar uma bomba em um país pequeno e falar, daqui pra frente vai ser assim, vamos parar? Se for pras vias de fato, né? Essa é a parada. Isso. Peraí, sobre o inverno nuclear, quem que já tá preparando aí o trem pra gente ficar vivendo no trem durante o inverno nuclear? Eu só queria deixar bem claro que o Keller está errado, porque o motivo da bomba atômica explodir em um país eco não é para diminuir o aquecimento global, porque todo mundo sabe que aquecimento global ninguém tá se ligando, né? Os nossos filhos vão sofrer. O que você tá falando? Eles vão fazer isso, na verdade, para transformar esse país numa grande mineradora de Bitcoin. Então vai diminuir naquela região temperatura, né? Ou talvez até em escala global, mas porra, vai minerar muito mais rápido, vai ser muito mais maneiro. André, mano, você tem que sair do Twitter, bicho, tem que dar uma volta. Sabe o que eu acho que é possível? Eu acho que é possível aquela retomada dos grandes testes nucleares. Pra mostrar poder. Um bando de Tsar Bomb no meio de mar, ou no meio da Antártida. Porra, mas deu merda com Godzilla. Vamos botar uma bomba na Saturn 2, né? Aquele puta míssil balístico que acerta qualquer lugar do planeta Terra, tá ligado? E especialmente por isso, cara. Especialmente pra mostrar poderio de espaço aéreo mesmo. De mostrar, olha, eu te acerto... mandar bomba pra Lua. Eu te acerto de qualquer lugar da Terra, eu te acerto do espaço, eu te acerto da onde precisar te acertar. Cara, a Júlia matou o que eu ia falar. Exatamente isso. Imagina se alguém do nada, o Putin fala... Do nada, manda a porra de uma bomba nuclear e, tipo, explode, deixa uma marca. Tipo o Piccolo destruiu a Lua no começo do Dragon Ball Z. O Putin destrói a Lua só pra mostrar quem manda. Vai ser isso que vai acontecer. Caralho, o Putin destruir a Lua. Não precisa destruir, não. Deixa só uma marca, zona lá, sabe? Caralho, uma foice martela. Mas aí ele tá com o objetivo de foder com a astrologia. E aí vai desengrugolar tudo e aí a Terceira Guerra começa a partir daí. Tá rolando entre empresas uma corrida espacial 2.0. É possível que alguém coloque uma bomba espacial
artificial no espaço, em um satélite, pra dizer, olha, eu posso explodir qualquer um de qualquer lugar, vamos parar com essa porra. É aquela parada que eu falei de testar mísseis balísticos intercontinentais só pra mostrar que você pode, entendeu? Eu acho isso muito provável de se cair em porrada. Quem é que tem capacidade pra subir a qualquer momento? Pra subir pro espaço a qualquer momento, Rússia, Estados Unidos, China, França, Alemanha... Não, qualquer momento, tipo, me dá uma semana que eu subo. No espaço... Os terraplanistas, o problema é que não volta. China, Rússia e Estados Unidos, só. E terraplanista, que não volta depois. Pra subir em qualquer momento, assim, falando, não, vou ter que subir um satélite com ogiva agora. Rússia, Estados Unidos e China. Então, e quem são os 3 meninos brincalhão? Os 3 grandes players. Então é isso aí, gente. Relaxa. Relaxa. Júlia, relaxa. Não vai acontecer nada. O meu tarô disse. Vou tomar um ansiolítico antes de dormir. Mas a gente tá tomando todo dia, então que diferença faz para nossas vidas? A gente tá tomando mais um dia qualquer, né? Pra gente dormir, né? Gente, então é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, esse pessoal na live maravilhosa que nos engrandeceu com diversas perguntas e comentários bacanas. E a você que tá escutando esse podcast até o final. E essa mesa maravilhosa, Júlia Matos. Você, como convidado, você tem o direito de jabá, diferente desses 3 outros aqui, que são minions, então, apenas. Se vocês quiserem me ouvir falando besteira com algum pé na história, eu tô dando aula de história no Twitch, quando eu não tô comentando corrida de Fórmula 1 velha. A gente faz os dois, né? Então, até o dia 20 de fevereiro eu tô dando a matéria do PAIS 1, né? Que é pro pessoal do primeiro ano que vai fazer prestar vestibular aqui na UNB. Mas volta e meia eu tô lá falando, eu tô, tipo, foi uns quase 8 horas pra falar de independência dos Estados Unidos, e já 4, e a gente acabou de descobrir o Brasil, mas então, se você quiser uma aula de história besta, com analogias idiotas, aparece lá no Twitch, Matos_Julia, e eu tô lá, tipo, dando aula de história, fazendo péssimos desenhos e escrevendo com a caneta feia, mas eu tô lá, é isso. Perfeito. E no MDM também, mas, né, você chegou aqui, você não sabe que eu sou do MDM, bom pra você, então não precisa ir lá não. E é isso, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui, e é aquilo. Não olhem para trás. Clássico de alguma coisa, tá ligado? Todo ator inglês já foi, claro. Já foi ator do Harry Potter. Todo mundo. Uhum. Recording in progress. Ai, o negócio fala comigo. Falou. Bem-vindo ao futuro. Sempre me falaram que tem uma versão em português que a pessoa parece que grita, fala, tá gravado, tá ligado? Ia ser massa. Ou de casa! Mas ninguém nunca, eu acho que é mito, porque todo mundo que grava sempre fala que é o recording in progress. Gente, tudo bem? Estamos aqui com os ouvintes aqui hoje. Já deixei o chat aí pra vocês. Eu não peguei, passa pra mim esse chat. Oi, eu vi. Não olhem para trás, porque os mísseis. Porque Cuba vai lançar. Eu só quero dizer uma coisa. Em 7 minutos eu vou jogar Pokémon Legend of Arceus. Caralho, é agora meia-noite? Vai ser agora. É isso que vai acontecer daqui a pouco. Vai ser isso que vai acontecer com certeza. Porque eu preciso me preparar, porque não vai ter mais chip no mundo. Não olhe pra trás, porque atrás pode ser Lituânia, Polônia ou Bielorrússia, que são os 3 países que tem tropa russa no momento circulando na Ucrânia. Caralho, imagina como é que deve estar a população. A população ucrânia tá em pânico. Os caras estão passando perrengue mesmo. A guerra vai durar 2 minutos, tá? Só avisando. Vai ser um tempo só da gente ver o míssil caindo. É isso. Exatamente. Vou chamar ela de ereção do Andrei. Então, Ô, Kelly, eu caber queria... no TikTok, né, cara? A guerra tem que caber no TikTok pra faz guerra sentido. acabar. Ô, Kelly, eu gostaria de avisar que você não está no Magicando. Eu não permito esse tipo de piada comigo no Mundo Freak. é verdade, desculpa. mundofreak.com.br